Ela é Afrodite, a deusa do desejo. Com certeza ela despertou o meu. Ela até fez nosso protagonista chorar da pura excesso de amor que ela traz. Mas espere, porque ela não está feliz, meu irmão. Ela está olhando para o marido, esse cara careca e barbudo de 1,5 m, Random Smith, chamado Hefesto. Ela está reclamando que ele está bebendo e não trouxe o que ela queria. Então ela sorri uma vez para o nosso garoto, e os joelhos dele ficam completamente trêmulos. Rainha da fertilidade. Então, ela pede um favor a Heijun. Você pode pegar um pouco de aço celestial para a mamãe, meu bom menino. Se ela dissesse isso para mim, eu precisaria trocar de boxers. Quando alguém te mostra tanto amor, não há como dizer não. Então, ele pega o elmo de Hades e dirige sua scooter para outro calabouço. Mas como diabos alguém acaba como o delivery boy dos deuses? Veja, nosso irmão era um típico trabalhador do Uber Eats. Trabalhador, mas pobre pra caramba. Sua rotina habitual era subir 27 andares porque o elevador estava quebrado. Ele tocava a campainha, sendo xingado por demorar muito. Ele pensava em gritar de volta para a gorda, mas apenas permanecia em silêncio. Então, no momento em que ele estava de volta à rua, seu chefe liga. O cliente do seu último pedido reclamou que o Snorlax até jogou tudo no vaso sanitário só para fazer uma reclamação. Nosso garoto tentou explicar, mas era tarde demais. Ele não receberia novos pedidos por um tempo para aprender a ser mais responsável. O problema é que o aluguel do nosso irmão vence na próxima semana. Mas naquele momento, bem na frente de um portal de calabouço, seu celular de repente brilhou com uma mensagem do sistema. Você tem um novo pedido de entrega. A tela parecia diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Então ele tocou por curiosidade. Um brilho intenso surgiu do telefone. Quando ele abriu os olhos, estava em um lugar que parecia o céu. Ele entrou em pânico, se perguntando se isso era um sonho ou se algum ser místico finalmente o escolhera. Nada havia acontecido ainda, mas ele já estava se emocionando, pensando que sua vida de delivery boy finalmente havia acabado. Então ele notou que o telefone ainda mostrava um pedido de entrega, junto com um mapa e instruções para pegar néctar. Como ele não tinha nada mais para fazer, aceitou. No momento em que tocou a tela, a Golden Gate à frente se abriu. Ele engoliu em seco e entrou. Ele voou acima das nuvens, passando por um enorme castelo. Ele conferiu seu telefone, ficando nervoso. Este é realmente o lugar onde os deuses vivem. Ele entrou em um palácio e parou em frente a uma porta gigante, suspeitando que ali deveria ser o local de retirada. Nervoso, ele bateu, pensando que se um deus respondesse, talvez essa fosse sua chance de se tornar um caçador. Alguém abriu a porta e perguntou quem ele era. Ele viu uma garota loira vestida de branco e instantaneamente soube que ela era uma deusa. Embaraçado, ele disse que estava lá pelo pedido. Ela se aproximou e exigiu saber por que um humano estava em Olímpia. Quando ela o acusou de invasão, ele rapidamente mostrou seu telefone e disse que estava lá para pegar uma garrafa de néctar. Ela hesitou e disse que isso deveria ser coisa de Hermes. Com um suspiro, ela disse para ele esperar enquanto buscava, algo que humanos não deveriam tocar. Ela voltou com o néctar e avisou que se o irmão dela não recebesse a tempo, ele ficaria furioso. Colocando-se bem na frente dele, ela o alertou a não beber uma gota sequer, e ele rapidamente concordou. Ela apontou para os olhos dela para dizer que estava observando-o, então fechou a porta na cara dele. Ele ficou bravo de novo. O que é isso? Ele achou que havia escapado de ser um delivery boy, mas agora ele era um delivery boy dos deuses. Olhando para a garrafa, ele disse que parecia apenas suco, de maçã, e pensou em desistir. Então, percebeu que a pessoa que iria receber era outro deus. Como ele já estava em Olímpia, decidiu pedir a este para transformá-lo em algo especial. Empolgado, ele disse que essa seria sua última entrega. Com isso, ele começou a dirigir pela lava. Uma notificação disse que ele estava se aproximando. Depois de uma montanha de magma, havia uma pequena casa. Ele chegou à porta, exausto porque estava mais quente que uma sauna. Anunciou que a entrega havia chegado. A porta se abriu de repente. Ele estava ensopado de suor por causa do calor brutal lá dentro. Um anão que trabalhava em uma forja se virou, irritado, e perguntou quem tinha entrado. Desconcertado, o protagonista disse que não era um intruso, apenas estava fazendo uma entrega. O anão se aproximou, percebendo que este deveria ser o cara que sua irmã enviou. O protagonista não conseguia acreditar que eram parentes. Então, o anão percebeu que ele não era Hermes. Sua aura se elevou ao dizer que o garoto estava lá sem convite. O protagonista apressadamente explicou que a irmã do anão pediu que ele trouxesse isso. Assim que o anão viu que a garrafa ainda estava cheia,
Disse que era impressionante que o garoto não tivesse tomado um gole. O garoto disse que não era um ladrão e entregou. O anão riu e o chamou de honesto. Um gole daquele néctar o teria transformado em um deus. No entanto, ele não sentiu nenhuma tentação naquele momento. O protagonista ficou confuso ao ouvir isso, já pensando que se tivesse tomado um gole, agora ele seria um deus. Ele se moveu ansiosamente para abrir a garrafa, dizendo que sua vida como delivery boy havia acabado. Ele estendeu a mão para a garrafa, mas o anão a agarrou, abriu e antes que o garoto pudesse detê-lo, engoliu um grande gole. Então, jogou a garrafa para baixo e disse que tinha um gosto ainda melhor. De repente, o garoto ficou arrasado, enquanto o anão dizia que não tomava néctar tão fresco há séculos. Apresentando-se como ele, perguntou o nome do garoto. Ele disse que era Hae-Jun Lee e agradeceu a Lee por ser tão honesto. Antes que Lee pudesse dizer mais alguma coisa, o anão virou-se para sair, dizendo que estava revigorado e voltando ao trabalho. Lee agarrou seu ombro e disse para ele esperar. O protagonista perguntou o que ele queria. Lee disse que ainda não havia sido pago. Hefesto perguntou se ele se referia à taxa de entrega, dizendo que ele já deveria tê-la, e saiu rindo. Lee verificou o aplicativo, e um flash o cegou. O sistema agora mostrava 1000 pontos. Ele acordou na cama, se perguntando se tudo tinha sido um sonho. No momento em que verificou o aplicativo, uma luz o rodeou e o enviou de volta à Terra. Agora, uma pequena tela do sistema flutuava na frente dele. Ele reclamou porque não tinha a menor ideia do que esses pontos eram. Ele tinha acabado de conhecer um deus. O que ele realmente queria era se tornar o caçador S-Rank mais forte vivo. Então, o sistema lhe deu uma mensagem dizendo que os pontos poderiam ser trocados por itens na loja. Ele a abriu, esperando que os pontos fossem úteis. A loja vendia tudo, desde uma maçã dourada por 1000 pontos até uma motocicleta por 100.000. Ele ficou irritado porque nada parecia útil e tudo custava demais. Ele continuou rolando, tentando encontrar algo que pudesse ajudá-lo como caçador. Ele começa a achar que tudo isso não faz sentido, até que algo chama sua atenção no fundo. Existem 10.001 pontos, ou cerca de $10 por um ponto. Se isso for verdade, apenas com essa entrega, ele ganhou 10.000. Ele decide tocá-lo. Assim que ele toca, uma nota de $10 aparece na sua frente e cai em seu colo. Ele a pega e parece absolutamente real. O sistema atualiza, mostrando que agora ele tem 999 pontos. Ele não consegue acreditar. Ele fixa o olhar na nota, depois na tela, e continua apertando até que dinheiro comece a cair do teto por toda a sala. O olhar astuto em seu rosto diz tudo. Ele joga o dinheiro para o alto, emocionado que isso é exatamente o que ele precisava. Em seguida, o vemos feliz comendo ramen, radiante de alegria. Ele até vai a um caixa eletrônico e testa o dinheiro. Funciona perfeitamente. Ele quase chora, percebendo que ganhou cerca de $10.000 com uma única entrega. Quando uma mulher na loja pergunta se as coisas estão realmente tão ruins, ele responde que na verdade é bom demais. Ele fica lá rindo para si mesmo como um verdadeiro maníaco, enquanto pensa no que fazer com o dinheiro. Ele escuta a TV falando sobre um novo recruta. A notícia diz que uma guilda está se preparando para o Portão de Tártaros, o mais mortal de todos. O caçador que contrataram está entre os 5 primeiros no exame de caçador e tem um contrato com Afrodite. Ele se lembra que o MC é o anão gordinho que acaba de se tornar o melhor cliente que ele já teve. Ele sai do restaurante, cheio e satisfeito quando seu telefone começa a tocar. Ele já tinha a sensação de que isso ia acontecer, então trouxe sua scooter com ele. O telefone brilha, mostrando uma nova entrega, e assim como antes, ele é teletransportado. Quando ele abre os olhos em Olímpias novamente, está em um enorme jardim botânico. Enquanto se pergunta onde é o ponto de coleta, alguém chama seu nome. Ei, Jin Lee! Uma garota aparece e se apresenta como a deusa Deméter. Lei a cumprimenta, e ela diz que ouviu sobre ele por meio de seu sobrinho. Ele pergunta quem é esse, e ela responde que é Hefesto. O pobre rapaz acha que alguém está brincando com ele. Nenhum daquela família parece ser relacionado a ele. Sorrindo, ela diz que ele claramente nunca bebeu o néctar, e depois pergunta se pode confiar nele com uma entrega. Ele diz que sim de imediato. Para ele, é dinheiro fácil. Ele começa a imaginar algum item maluco novamente. Deméter reúne energia em sua mão e cria uma lancheira. Ele fica confuso, mas ela pede que ele a entregue para sua filha. Ele não esperava algo tão simples, mas pelo menos deve ser fácil.
silêncio. Ele diz que vai fazer, mas então ela de repente treme, e todo o jardim apodrece em um segundo. Ele olha em volta em choque, mas ela já está se afastando, agradecendo a ele. Ele só espera que essa entrega não cause problemas ou se revele alguma bomba divina. Ainda assim, ele coloca na sua scooter, achando que uma deusa não enviaria isso para sua filha. Então ele confere o destino, mas antes que possa se concentrar, um flash o manda de volta à Terra, deixando-o confuso. O aplicativo mostra que a entrega realmente está na Coreia. Ele se lembra que Deméter disse que os deuses não podem deixar seus palácios sem uma razão adequada e deduz que este deve ser um desses casos. Então ele provavelmente encontrará a filha dela lá. Ele nunca esteve tão empolgado com uma entrega, já se perguntando quantos pontos ganhará quando chegar. Ele tira o capacete e diz que isso deve ser uma piada. O aplicativo está dizendo para ele entrar na masmorra mais perigosa que existe, Tartarus, o cemitério dos caçadores. Ele diz a si mesmo que isso não pode estar certo. A filha deve estar esperando do lado de fora do portão, mas então a rota atualiza e o mapa claramente aponta para o fundo de Tartarus. Ele grita que não tem como ele entrar e tenta cancelar, mas sob o limite de 1 hora, diz que cancelar traz punição divina. Um cronômetro aparece, 42 minutos restantes, ou ele se transformará em um porco com uma mente humana. Ele fita em desespero, se perguntando que tipo de punição é essa. Ele deveria ter verificado os detalhes mais cedo, mas nada disso faz sentido. Para começar, não há como ele passar os guardas. Seu cérebro maluco começa a pensar em pratos de carne de porco. Nesse momento, o sistema aparece novamente e diz que se ele precisa de ajuda, pode conferir a loja. Ele sabe que tem poucos pontos, então isso não deve ajudar. Ele até considera pagar caçadores para entrarem por ele, mas a loja tem algo por 800 pontos, uma réplica do Kanye, um capacete de névoa que esconde o usuário por 30 minutos. Ele chama a oferta por tempo limitado de golpe para drenar seus últimos pontos. Mesmo assim, como a outra opção é se tornar um porco, ele compra e jura que este será seu último trabalho. O capacete aparece do nada, e quando ele tenta pegá-lo, ele rola para longe. Que idiota! Assim que ele o coloca, tem 38 minutos restantes para terminar a entrega. Ele passa direto pelos guardas, que não o percebem de jeito nenhum. Eles apenas espirram, pensando que é o vento frio. Ele se dirige para o portão com puro medo. Este é um dos piores lugares do mundo, mas ele não tem escolha. Ha-Jin Lee, um entregador de 20 anos sem licença de caçador, sem contrato com um ser mítico e sem poderes, de alguma forma avança. Ele se torna a primeira pessoa a alcançar a parte mais profunda de Tartarus. Olhando ao redor, ele diz que não há ninguém lá. Pelo menos ele chegou a tempo e não vai se transformar em um porco. Então ele começa a gritar que a entrega está aqui. Então, das trevas, um lobo de 3 cabeças trava o olhar com ele. O pobre rapaz congela, perguntando que diabos é aquilo. A besta se aproxima, babando e pronta para morder. Sem saída, ele pensa que se transformar em um porco teria sido melhor. O monstro chega bem perto de seu rosto, e ele tem certeza de que é o fim. Ele usou todos os seus pontos naquele maldito capacete e se entregou diretamente a este monstro. Então ele lembra que o capacete tinha 2 utilizações. Enquanto a besta salta, ele ativa novamente, mas as mandíbulas já estão sobre ele. Parece muito tarde, até que alguém ordena à besta que não coma nada sujo. O monstro de repente para. Redin lentamente abre os olhos e percebe que ainda está vivo. Ele se vira e vê uma garotinha. Ele não consegue acreditar que uma criança está na parte mais profunda de Tartarus. Ela se aproxima calmamente, acaricia a besta e diz: "Esse cachorro não morde." Imediatamente, ele percebe que ela parece exatamente com Deméter. Ele educadamente diz que tem uma entrega, quando alguém atrás deles pergunta onde Perséfone foi. Um homem pálido aparece e diz que ela deve ter ido brincar com Cérbero. Então ele nota o MC e pergunta como uma imortal se atreveu a entrar no submundo de Hades. Envergonhado, o protagonista tenta explicar. Ele já está aterrorizado ao perceber quem é. Hades diz que nenhum humano chegou a este lugar em tempos. Não desde Orfeu. Uma aura embrulha o pescoço de Region. Ele não consegue respirar nem falar. Hades diz que Orfeu veio salvar sua esposa morta, mas esse garoto veio roubar seu capacete. No momento em que ele o agarra, percebe que é apenas uma falsificação. Perséfone lhe diz que devem ouvir o garoto primeiro. Então Hades o solta e ele cai no chão tossindo. Hades pergunta por que ele entrou neste lugar, lutando para respirar. Ele diz que veio fazer uma entrega. Hades pergunta se é para ele, o deus do submundo. Ele diz que não, foi enviado por sua esposa para a filha deles.
Os dois se olham, confusos. Hades pergunta por que um entregador trouxe isso em vez de Hermes. Tremendo, ele diz que não sabe. Essa foi apenas a informação que recebeu. Perséfone reconhece a lancheira imediatamente. Hades pergunta se ele realmente disse que foi sua esposa quem enviou. Ele diz que sim, ela pediu para que ele a trouxesse para a filha. Perséfone explica que veio de sua sogra. Ela se ilumina, feliz por ter chegado até Morna. Ao ouvir isso, Redin começa a se perguntar se os dois são realmente um casal. Ele aponta para Hades e solta que ele é nojento e muito velho para isso. Então ele tapa a boca, percebendo que falou em voz alta. Mas Hades ouviu cada palavra. Ele lhe diz para repetir isso para o rei do submundo. O protagonista começa a gaguejar um pedido de desculpas, tremendo o tempo todo. Então Hades apenas o encara e explode em risadas como um idiota. Rejun fica atordoado, e Hades diz que nunca pensou que um humano teria coragem de insultá-lo. Ele pergunta seu nome, e o garoto responde tremendo. Hades diz que vai perdoar desta vez, mas se ele errar novamente, tudo o que precisa fazer é levantar uma mão. A energia ao redor dele torna o aviso muito claro. Depois disso, Hades diz que o pagamento foi enviado. Ele pode agradecer a sua sogra pela refeição. De repente, a janela brilha. Desta vez, ele ganha 10.000 pontos, mais outros 5.000 de Hades. Ele até devolve o capacete, dizendo que o garoto pode ficar com o brinquedinho. Rejun começa a tremer e agradece a ele com um enorme sorriso. A cena muda para um homem exausto, de pé contra um dragão. Ele se prepara para a batalha. Este é o capitão da equipe 1, o caçador de combate Do-Yon-Ha. Ele desfechou uma série de golpes, mas o dragão revida e crava suas garras em seu peito. O caçador de combate Do-Yon-Ha desferiu uma série de golpes no dragão, mas ele retaliou com uma garra em seu peito. Então outro lutador ataca por trás com uma lâmina de aura, fazendo o dragão reagir. Mas o golpe atinge, e o dragão voa para cima em dor antes de cair derrotado. O espadachim se aproxima de Do-Yon e o parabeniza. Eles finalmente limparam os 4 primeiros andares de Tarris. Este homem é o mestre de guilda Shang-Jun Park, classificado como 3º no mundo. Toda a equipe começa a comemorar. Ele diz que é um grande dia porque sua guilda alcançou a zona mais profunda de Tarris. Mas ainda assim, todos estão exaustos. Shang-Jun agradece a Do-Yon e diz que conseguiram por causa dele. Do-Yon, emocionado, diz que não merece tanto crédito. A equipe se abraça e fala sobre ficar junta para sempre. Shang-Jun diz a Aaron para não ser muito duro com o dragão, classificado como 17º no mundo. Ela diz que entende. Ele sabe que ela quer muitas pedras de mana, mas não há necessidade de pressa. Então, de repente, ela sente algo pulando do dragão. Ela avisa que algo rápido está vindo. A equipe olha na escuridão, sabendo que estão exaustos demais para outra luta. Shang-Jun diz a todos para se prepararem e Aaron diz que está quase chegando. O líder avisa que se as coisas ficarem ruins, todos devem correr. Ele ficará para trás e segurará os monstros, mas os outros ficam emocionados e dizem que lutarão ao seu lado até o fim. Ele sorri, mas Aaron interrompe. Está aqui. Agora, ao longe, eles ouvem um motor. Depois avistam a silhueta de um motociclista com um capacete. Shang-Jun apenas observa, se perguntando que diabos está olhando. Calmo como sempre, Redin pergunta se pode passar. Vendo o dragão, ele diz que eles são incríveis. Ele está feliz por terem aparecido porque o capacete estava prestes a acabar. Ele lhes dá um sinal de positivo e avisa para terem cuidado. Existem criaturas com magia negra à frente. Então ele acelera em sua scooter. Toda a guilda está confusa demais para dizer uma palavra. A próxima cena fala sobre o número 150 milhões. Se isso fossem anos, você estaria de volta na era dos dinossauros. E isso é próximo da população total da Coreia. Normalmente, ele recebe cerca de 3 por entrega. Para alcançar isso, ele precisaria de 50.000 trabalhos. Mas é exatamente essa a quantia que ele obteria se trocasse seus pontos agora. O cara não consegue parar de sorrir. Ele encarou aquele número o dia todo. Claro, ele estava apavorado de se transformar em um porco. Ele quase foi comido por um cachorro e quase estrangulado pelo deus do submundo. Quando pensa nisso, realmente sofreu por esse dinheiro. Mas nada disso importa agora. Ele fez uma fortuna e, como todo pequeno capitalista ganancioso, já quer mais. Ele diz que a partir de agora, então seu estômago ronca e ele decide que comida vem primeiro. Talvez cerveja e frango frito. Enquanto isso, Shin-Jun está em uma conferência. Ele está exausto e sai para falar com os membros. Depois disso, ainda precisa se encontrar com o presidente da Associação dos Caçadores. O homem nunca tem um descanso. Do-Hyun pergunta se ele mencionou o entregador na conferência. Ele diz que não.
Por enquanto, prefere manter isso em segredo, pois ninguém sabe de onde aquele cara veio. Eles deveriam ter perseguido aquele cara e feito perguntas, mas todos estavam cansados demais e muito atordoados para se mexer. Ainda assim, toda a guilda está curiosa. O loiro aponta para o estranho capacete e scooter, dizendo que pode não ser tão difícil de rastrear. Mas Shang Jun lhes diz para esquecerem isso por agora. O trabalho deles é limpar masmorras, não caçar algum motociclista misterioso. Ele diz aos outros dois que precisam de novas armas, então eles irão para a masmorra de mineração. Do-hyun começa a reclamar, mas acaba se rendendo e pergunta que tipo de metal ele quer. Depois de pensar um pouco, Shang Jun diz que se chama metal celestial. Enquanto isso, o protagonista está desfrutando de seu frango frito quando seu telefone de repente toca. Ele se levanta imediatamente, não querendo perder um pedido dos deuses. Mesmo estando com fome, em um flash de luz, ele é puxado. Ele acaba nas montanhas. Diante dele está a casa de Hefesto novamente. É quando ele percebe que esqueceu sua scooter e capacete. Enquanto pensa nisso, alguém aparece atrás dele. Uma voz chama o garoto. Ele se vira e vê Hae-jin em lágrimas. Hae-jin pergunta por que ele ainda está lá fora chorando. O protagonista diz que foi expulso. Hae-jin fica perplexo e pergunta o que aconteceu. Ele explica que estava comendo e bebendo com seu irmão Dionísio quando alguém apareceu. A pessoa o chamou de querido. Perguntou por que ele estava bebendo de novo e os jogou para fora. Ele mandou que não voltassem. Dionísio saiu correndo, deixando o anão sozinho. Hae-jin diz que entende, então pergunta o que ele quer que entregue, parecendo miserável. Hefesto responde que qualquer coisa para comer ou beber. Desde que foi expulso, ele não comeu nada. Ele até implorou para sua irmã, mas ela não tinha néctar. Agora, Hae-jin é sua última esperança. O MC meio que entende, mas não tem ideia do que um deus deve comer ou beber. Deitado no chão, Hefesto diz que um pouco de carne e álcool seria perfeito. Hae-jin verifica seu telefone e pede que ele espere. Um flash de luz aparece enquanto o anão permanece estirado no chão. Ele começa a cheirar o ar até que Hae-jin retorna com a cerveja e o frango que comprou. Ele diz que está feliz em compartilhar. O MC diz que não tem ideia do que é isso, e o garoto explica que é uma combinação clássica na Coreia. O anão fica radiante, dizendo que nunca provou uma bebida tão refrescante antes. Mesmo que o pedaço de frango parecesse pequeno, no momento em que morde, ele diz que é a melhor coisa que já comeu na vida. Hae-jin começa a se perguntar se esse cara é realmente um deus. Então, o anão promete uma grande recompensa e diz para ele verificar seu telefone. Naquele momento, o telefone toca e ele vê que Hefesto enviou mais 15.000 pontos. O cara esperto não consegue acreditar que acabou de ganhar 150.000 por entregar frango. O anão ainda diz para ele ligar sempre que precisar de algo. Para ele, esse anão é o cara mais doce do mundo e ele quase quer abraçá-lo. Até que alguém se aproxima. Uma voz chama de querido e ambos se viram. Hae-jin congela quando ela pergunta por que ele está bebendo de novo. Sério, o que é isso? É Afrodite, a deusa da beleza e do amor. O protagonista fica espantado, dizendo que nunca viu alguém tão bonita. Ele não consegue entender como ela é casada com aquele anão chorão. Então, Hefesto de repente se ajoelha. Ele rapidamente explica que está apenas comendo ali porque foi expulso. Ela o fulmina com o olhar, como se isso fosse exatamente correto. O anão entra em pânico e Hae-jin pensa que é melhor se desculpar. Ela então chama Hae-jin pelo nome e se apresenta como Afrodite. Ela realmente é a deusa do amor, exalando um charme incrível. Ela pede desculpas e Hae-jin diz que está tudo bem. Ele só está ali porque foi contratado. Ao ouvir isso, o anão pergunta se pode entregar algo mais. Ele não sabe o que dizer, mas Afrodite afirma que ele parece um garoto honesto, não alguém movido pela ganância. Ele diz que eles podem contar com ele, já que ele é o garoto de entregas do deus. O anão adora ouvir isso, mas, sendo sincero, Hae-jin preferiria fazer um trabalho para Afrodite. Ainda assim, o anão pede a ele que consiga alguns materiais para a forja. O lugar fica na sua própria cidade e o que ele precisa é de metal celestial. A próxima coisa que sabemos, ele já está em sua scooter, se perguntando se este é o lugar certo. Ele está diante de outro portão, desta vez, as Minas Surai, e seu coração começa a acelerar. Ele não consegue acreditar que está entrando em outra masmorra. Assim que viu o local, ele fez uma busca e percebeu que eram as minas. Ele hesitou e disse a Hefesto que não podia fazer isso porque a última masmorra quase o matou. O anão perguntou por quê, e ele explicou que não é um caçador e não pode lutar. Ele só sobreviveu antes por causa de um capacete que escondia sua presença, mas agora está quebrado. Hefesto diz que se o capacete está quebrado, é para entregar que ele conserta. Empolgado, ele salta e diz que é o deus dos ferreiros. Ele pode consertar qualquer item mitológico.
Haijin também fica animado e agora tem o capacete de volta. É uma réplica consertada com um limite de 2 minutos e 2 utilizações. Ele entra no portão novamente, mas lá dentro parece uma feira, o que o deixa confuso. Ele sabia que essa masmorra era popular, mas isso é demais. Ele pensou que os monstros seriam a parte difícil, mas agora percebe que o verdadeiro problema é se aprofundar o suficiente para encontrar o minério. Enquanto isso, Dwayne está lá, comendo casualmente. Depois de dirigir por 30 minutos, ele finalmente chega a uma área vazia. O problema é que o chão está horrível e sua scooter está vibrando loucamente. Pelo menos ele começa a avistar minerais nas paredes, mas está procurando por metal celestial, um minério vermelho brilhante. Ele continua, se perguntando quanto mais longe precisa ir. Então, ao virar uma esquina, um esqueleto gigante passa bem ao lado dele. Ele entra em pânico, mas continua acelerando, pois ainda está invisível. Então sua scooter bate em algo. Um esqueleto nota o barulho, mas parece confuso porque não consegue ver nada. A má notícia é que sua scooter está praticamente destruída agora. Ele pausa por um segundo, então sorri. Ele é rico o suficiente para comprar quantas scooters quiser, então avança mais fundo na caverna até que, em cima de uma pilha de rochas, ele finalmente avista o minério celestial. Ele se aproxima, tira o capacete e sorri, dizendo que finalmente encontrou. O problema é retirá-lo. Ele puxa de um lado, chuta do outro e finalmente desiste. O que ele deve fazer agora? Então, o sistema o ajuda e diz para verificar a loja por algo útil. Assim que ele abre, vê um item recomendado por 4.700 pontos. É uma picareta de explorador que pode minerar perfeitamente, mas apenas uma vez. Mas para ele, 4.700 pontos significa 47 milhões. E isso é insano. Ele se lembra de que a entrada aluga picaretas por 10 mil, então começa a sair, dizendo que não vai gastar esse tipo de dinheiro. O problema é que quando olha para sua scooter, ela claramente está em péssimas condições. Sabendo que pode não sobreviver à viagem de volta, ele decide que a jogada mais segura é arriscar. Ele gasta os 4.700 pontos e a picareta aparece em sua mão. Então ele se diz que vai fazer efeito reembolsá-lo e ataca o minério. O golpe atinge com precisão. O minério se solta da rocha. O picareta se desmancha instantaneamente. O minério rola pela pilha. Ele corre atrás dele como um idiota. Ele o pega, mas é incrivelmente pesado. Após uma luta, ele finalmente coloca no patinete. Ele pensa que seria muito mais fácil se pudesse ir direto para o Olímpico. Mas naquele momento, um ogro de pedra aparece atrás dele. Ele não está usando o capacete e congela de medo. O monstro ruge com tanta força que faz a caverna tremer. Em outra área, Doin está lutando contra esqueletos. Quando ele ouve o rugido, se pergunta o que foi aquilo. Ele sente algo saindo da escuridão e se prepara para lutar. É quando Hagen aparece voando de patinete, gritando para ele se mover. Doin reconhece Hagen como o mesmo cara do Tártaro, mas o protagonista passa rapidamente e grita que ele deve correr se quiser viver. Doin não consegue nem dizer uma palavra antes que Hagen já tenha ido. Então ele ouve algo atrás dele. Quando se vira, o ogro está chargeando diretamente contra ele. Ele começa a correr desesperadamente, gritando que quer uma carona. A cena corta para Hagen, gritando que quase morreu de novo. Hefesto diz que ele é impressionantemente rápido, mas nosso garoto só xinga-o por não avisá-lo sobre como aquele lugar era perigoso. O anão parece confuso e diz que não há nada lá que deva arriscar a vida de alguém. O protagonista tenta explicar que a rocha também era gigante. O anão ainda parece perdido, então ele diz que irá buscá-la. Então ele traz o bloco vermelho. Ele deixa o enorme minério no chão e diz a Afrodite para olhar a coisa gigante que ele pediu. O anão fica em choque e pergunta que tipo de monstro é aquele. Os dois se olham. Hagen diz para ele parar com as brincadeiras, pois aquele é o metal celestial que ele queria. Ele explica que sim, é. Então ele levanta a pedra e diz que nunca viu metal celestial tão grande ou tão puro. Hagen fica confuso com isso. O anão diz para ele esperar e vai mostrar algo. Ele retorna com uma pedrinha e diz que isso costumava ser o maior pedaço que já viu. Então diz ao protagonista que ele é ainda mais incrível do que pensava e merece muito mais do que lhe foi prometido. Ele diz a Hagen para olhar, e Hagen fica estupefato enquanto o anão fica todo animado com o minério. A entrega deveria pagar 20 mil pontos, mas ele recebe mais 30 mil por causa do tamanho do minério. Ele fica tão chocado com o pagamento que fica tonto. É como receber $500 mil. O anão diz que teve que pagar mais porque seria ridículo pegar um pedaço e pedir que ele carregasse o resto de volta. Hagen se joga no chão e o agradece de todo o coração. O anão o manda se levantar,
mas o garoto diz que não consegue. Suas pernas também estão agradecendo. Mais tarde, as notícias reportam sobre o terremoto nas minas de Surai. Sang-jin pergunta a Do-yeon se ele está realmente bem. Ele diz que sim, mas avisa que as minas estarão fechadas por um tempo. Sang-jin pergunta o que aconteceu, e ele diz que um golema gigante apareceu. Aquele mesmo cara do portão do Tártaro apareceu de novo. A parte mais estranha é que o golema parecia estar o perseguindo. Ao ouvir isso, Sang-jin começa a pensar em recrutar o protagonista. Do-in diz que pode rastreá-lo se necessário. Ele se lembra da bicicleta e do número da placa, e também que obteve as gravações da área. O líder agradece, dizendo que alguém assim seria um grande ganho para a guilda. Ele só está feliz que o cara não se feriu, e diz que ele irá cuidar do resto. Do-in se ilumina, agradece e diz que o seguirá a qualquer lugar até que Sang-jin pergunte se ele conseguiu algum metal celestial. Isso os cala. Enquanto isso, Hee-jun vê 75 mil pontos na tela e sorri como um idiota. Com $500 mil, ele pode finalmente pensar em comprar uma nova casa. Ele está ganhando uma quantidade insana de dinheiro, mesmo pelos padrões de caçadores de elite. O problema é que ele sabe que a sorte é a única razão pela qual ainda está vivo. Então ele começa a se perguntar se a loja tem algo útil. Ele a abre e começa a procurar, mas como sempre, tudo está supervalorizado e é em sua maioria inútil. A arma mais barata custa $1 milhão e são apenas réplicas. Então, provavelmente não durarão um segundo. Ele pensa que talvez lutar contra monstros não vale a pena. Então algo chama sua atenção. É um traje de corrida de nível 1 que aumenta a habilidade física do usuário com base no nível do traje. O preço é 50 mil pontos, e ele fica irritado que o sistema nunca recomendou algo tão bom. Mesmo assim, ele não sabe quão forte isso realmente é, e 50 mil pontos é muito. Depois de pensar, ele decide comprar como um investimento de trabalho. Isso deve permitir que ele gerencie mais entregas. Assim que ele compra, um flash de luz aparece e o traje aparece na frente dele. Agora não há como voltar atrás. Ele está com 25 mil pontos, mas totalmente equipado. Quando ele o veste, se sente estranho. Está um pouco apertado, mas também tão leve que mal parece que está usando algo e não esquenta. Ele decide testá-lo. Enquanto isso, Do-hyun está miserável na cidade. Ele tem tentado encontrar o protagonista, mas mesmo com o número da placa, não consegue um endereço, já que o cara não fez nada de ilegal. A polícia não tem nada sobre ele. Ele grita para si mesmo, se perguntando como se espera encontrar aquele bastardo. Neste momento, o protagonista para perto e lhe diz que o sinal está verde. Do-yeon pede desculpas e dá um passo para o lado, dizendo que muitas pessoas parecem andar pela mesma bicicleta. Então, ele nota os arranhões do lado. Eles combinam exatamente, assim como a placa. Ele grita para Hae-jun parar, mas ele já foi. Do-yeon tenta persegui-lo, então avista um táxi e pula dentro, dizendo ao motorista para seguir aquela bicicleta, apenas para ser expulso porque o motorista pergunta se ele acha que isso é um filme. Então o táxi o deixa lá. Mesmo assim, ele continua, dizendo que vai seguir aquele caminho até que o motociclista pare. Depois de correr por um bom tempo, ele finalmente desaba, ofegante. Uma mulher pergunta se ele está bem, e ele diz que sim. Ela diz que o conhece de uma das maiores guildas, mas ele diz que ela está cometendo um erro. Ninguém de uma guilda importante estaria jogado no chão assim. Ele ainda não tem ideia de onde aquele estúpido entregador foi. Então, um grito chama a atenção de todos. Ele sente uma sensação ruim e se aproxima lentamente. Ele verifica ao redor, mas não vê a bicicleta em lugar nenhum. No entanto, seu instinto lhe diz que aquele cara está envolvido. Alguns mais velhos o avisam para ser cuidadoso, dizendo que o eco do pico pode desencadear uma avalanche. Ele diz para não se preocuparem. Está com uma guilda importante e começa a correr novamente. Mais uma vez ele está perseguindo o protagonista exausto. Então ele olha para o lado e vê uma pedra com um buraco limpo. Ele diz: não é possível que alguém tenha feito isso. Um caçador de rank B pode quebrar uma pedra, mas fazer uma cratera perfeita assim não faz sentido. Isso tem que ser magia ou poder divino. O motociclista fez isso. Eu tenho que trazê-lo para a guilda, custe o que custar. De volta para casa, Sneak Hagen está esgotado. Ele ainda está chocado por ter feito aquele buraco na pedra. Por alguns minutos, ele conseguiu correr mais rápido que sua moto. Agora, ele está empolgado e se sente pronto para entrar em qualquer masmorra. Seu telefone toca novamente, mas dessa vez é um instrumento chinês.
em vez de uma harpa. Ele verifica a localização. Bukshang. Como não é Olympus, provavelmente é uma masmorra. Ele pesquisa masmorras em Bukshang e, como ele pensou, há uma chamada Monte Wagu. Como a entrega não tem prazo, ele decide esperar o traje recarregar primeiro. O que ele não percebe é que alguém está o seguindo. A loira da guilda está observando ele. Shang Jun já ouviu tudo que Diane relatou. Ele disse que se espalhassem caçadores pela área, eles o encontrariam mais cedo ou mais tarde. Shang Jun disse que isso não funcionaria sem uma foto, mas Diane pediu para ele relaxar. Então, ela mostrou um esboço perfeito do motociclista. A partir daí, o líder pergunta se isso é verdade. O cara parece mais forte do que aparenta. Dion menciona a pedra com o buraco, algo que um protagonista normal nunca poderia fazer. Youngwon pode ser a principal guilda na Coreia agora, mas a segunda maior, Black Dragon, cresceu rapidamente nos últimos anos. O problema é que eles farão qualquer coisa ilegal se isso ajudar a ganhar poder. O líder diz que não podem deixar um talento assim acabar em uma guilda como aquela, especialmente com o quão obscuros têm sido ultimamente. Daeon diz que ele pode ser confiável para recrutar o cara. No dia seguinte, quando Hee-jin chega ao Monte Hwagu, vê uma multidão na entrada. Mesmo que online parecesse impopular, ao se aproximar, um homem lhe diz para parar. Assustado, ele percebe que o cara está falando com um garotinho atrás dele. Ele ouve pessoas cochichando sobre a guilda do Dragão Negro. O protagonista sabe que eles são uma das guildas que gostam de dominar portões. Mesmo assim, ele entra, já que isso não tem nada a ver com ele. No momento em que ele entra na masmorra, recebe uma mensagem dizendo que está perto do ponto de entrega. Ele anda um pouco mais, e o telefone diz que ele está bem em cima, deixando-o confuso. Então, ele olha para o monte e percebe que o ponto de entrega está no topo. Lembrando do golem de pedra, ele fica nervoso. Mas agora ele está com seu traje, então se sente confiante que pode enfrentar qualquer coisa que aparecer. Ele tira o capacete, pronto para se mover, quando alguém chama pelo entregador. Um rosto no chão está falando com ele. Hee-jin congela. É a cabeça de um macaco falando com ele. O macaco diz para ele relaxar. Nunca conversaram com um macaco antes? Sem saber o que dizer, ele pergunta se o macaco fez o pedido. O macaco diz que uma criança com um chapéu alado lhe disse que, se desejasse o suficiente, alguém viria atender ao pedido. O protagonista começa a se perguntar se aquele garoto do chapéu alado está por trás de tudo. O macaco diz que há algo que ele quer que Hee-jin traga, e Hee-jin diz para ele dizer o que é. O macaco se apresenta como o Bonito Rei Macaco, ou o Buda Vitorioso. Outros o chamam de Grande Sol Wukong. Hee-jin instantaneamente pensa em Goku e se aproxima, perguntando por que ele está preso ali. Sun Wukong diz que foi punido por roubar pêssegos da árvore do Imperador de Jade. Ele só queria uma mordida, mas no momento em que tocou neles, foi selado sob o monte. Hee-jin diz que entendeu e pergunta o que ele precisa. Wukong diz que é simples. Seguir o caminho atrás dele e ele encontrará um monte de lixo. Uma caixa escondida está lá e ele quer que a tragam de volta. Hee-jin verifica e vê que está a 6 milhas de distância. Como isso não é muito longe, ele diz que voltará logo e parte. Mas o macaco dá um sorriso astuto. Em outro lugar na floresta, alguns aventureiros se perguntam se encontraram o chefe do Monte Hwagu. Um golem gigante está lá. Uma garota se adianta e lhes diz para não terem medo. Ela é a mestre da guilda do Dragão Negro, Johan, perigosa o suficiente para rivalizar com a presença de Afrodite. Ela sabe que a guilda Yangen desbravou os primeiros 4 níveis de Tártaro, mas se o Dragão Negro vencer esse chefe de 8 trigramas, eles podem ocupar o primeiro lugar da guilda. Ela ordena que todos ataquem, e a loira atrás dela diz aos tanques para avançarem. Os homens hesitam, dizendo que a coisa não está se movendo, mas algo parece errado. No momento em que um deles avança, o chão cede e uma criatura começa a emergir. É tão enorme que lança uma sombra sobre toda a equipe. Um rugido dela faz todos tremerem, dizendo que não conseguem lutar contra algo assim. Mas a loira avisa que quem correr será morto pela guilda. Os aventureiros protestam que não podem vencer aquele monstro com armas tão inúteis. Então, uma ruiva grita para todos se prepararem para lutar. Se perderem o foco agora, serão esmagados. O grupo hesita, então avança. A loira pergunta à ruiva se ela realmente acha que o plano funcionará. Ela responde calmamente que não tem ideia. Na floresta, Adrian está andando em sua patinete quando um terremoto atinge. Mesmo os monstros estão correndo daquela direção. Vendo fumaça à distância, ele sabe que é ruim.
Mesmo com seu traje em recarga, ele decide investigar. Enquanto isso, os aventureiros estão sendo esmagados. Um pisão os aniquila e a linha de trás tenta apoiar, mas suas flechas não fazem efeito. Percebendo que seus ataques não estão funcionando, a ruiva avista um mago perto do líder. Ele diz que veio se registrar, não para lutar, mas Shuyu diz que se todos sobreviverem, isso pode prejudicar a reputação de sua guilda. Ele fica confuso. Então, ela o soca e o deixa inconsciente, dizendo que estão apenas ali para ajudá-la a dominar aquele lugar. Com a luta muito barulhenta para que alguém note, os outros continuam avançando. A ruiva usa uma habilidade de salto para se lançar contra o golem e acerta um golpe limpo na cabeça dele. Ela grita que abriu uma brecha e diz a todos para atacarem. Assim, a equipe ataca o monstro em peso. Depois de uma dura luta, ele cai no chão. A equipe vibra, pensando que seus ataques finalmente estão funcionando. Eles celebram, convencidos de que sairão vivos. Então, o golem de repente acorda novamente. Seus engrenagens aquecem e ele começa a se levantar novamente. Johan parece emocionado. O chefe está entrando na fase 2. Agora, parece ainda maior e mais forte por trás. Hadrian observa tudo, perguntando onde está o botão de curtir neste vídeo. Meus amigos, se isso der certo, vou trazer a parte 2. Então, ative aquele sininho agora. Lembram como o último capítulo terminou? Hadrian estava dentro da masmorra depois que o macaco pediu para ele pegar algumas tralhas. No momento em que chegou lá, ele apertou o botão de curtir. Do lado de fora, Do-hyun diz que esteve em Suwon ontem. Agora ele está indo para Bukchon. O pobre cara está procurando Haejin com muita dificuldade. Ele está basicamente cruzando toda a província. Quando chega à entrada da montanha Seongju, ninguém está lá. Isso o desanima. Então, um cara gordinho com óculos o chama. Do-hyun pergunta de onde ele veio. O cara responde dizendo para ele cuidar da boca e dizer quem é. Então, Do-hyun diz seu nome e pergunta o que ele pretende fazer. Ele já está certo de que esse homem não é da associação, mas provavelmente é do Dragão Negro. Assim, ele passa por ele e manda ele sair do caminho. O gordinho continua avisando para não entrar, mas como não pode detê-lo, Do-hyun entra assim mesmo. Isso confirma para ele. Se eles colocaram guardas para manter as pessoas longe, deve haver um chefe dentro. Ele sai correndo dizendo que precisa avisar as pessoas. Como esse lugar já estava abandonado, a verdadeira batalha contra os 8 trigramas começa quando o monstro entra na fase 2. É quando Haejin chega. Vendo o enorme monstro com um laser em sua barriga, ele percebe que isso é a tralha a que o macaco se referia. Mesmo com o traje, ele não tem certeza se consegue vencê-lo. Tremendo, ele se pergunta o que deve fazer agora. Então, ele avista uma ruiva com um grupo próximo. Ele rapidamente os reconhece como membros da Guilda Dragão Negro. Aqueles que estão tentando sair estão sendo arrastados de volta para a luta enquanto imploram para sair. Então, estranhamente, o cara loiro salta sobre o peito do monstro com um mago. Isso deixa Haejin confuso, perguntando o que ele está planejando. O membro do Dragão Negro começa a jogar o aventureiro em direção ao núcleo em chamas. O homem implora para não ser solto, dizendo que vai morrer, mas o loiro diz que é culpa dele por tentar fugir. Então, ele o solta. Mas Haejin corre e dá um soco nele no rosto, chamando-o de bastardo. O líder do Dragão Negro fica atônito, perguntando quem é esse cara. Como ele derrubou um aventureiro de classificação B com um soco. Nosso garoto salva o homem como um herói, até o segurando em seus braços. O aventureiro agradece por salvá-lo, mas avisa que ficar ali é perigoso. Hyun olha ao redor e percebe que está preso entre o chefe e toda a guilda Dragão Negro. Ele sabe que poderia apenas pegar a caixa e correr, usando o caos como cobertura, mas não pode fazer isso. Ele diz ao homem para não se preocupar. Ele simplesmente não podia assistir alguém morrer por nada. O líder do Dragão Negro pergunta por que todos pararam, enquanto Hyun pensa que toda essa confusão é por causa daqueles idiotas. Seu traje só tem 2 minutos e 17 segundos restantes, então ele conclui que não tem escolha, a não ser agir. A ruiva está furiosa porque achou que estavam prestes a vencer. O cara careca pergunta se ele deve mandar os arqueiros, mas ela lhe diz não. Ela explica que primeiro precisam de corpos suficientes. Esse é o truque para vencer os 8 trigramas. Durante a transição da fase 1 para a fase 2, o chefe não pode se mover se eles alimentarem sacrifícios em seu peito. Então, a luta fica muito mais fácil. O cara careca diz para ela olhar.
Hae-jin já pulou alto o suficiente para ficar acima do chefe. De lá de cima, ele nota uma fenda em sua cabeça como se algo pudesse ser retirado dela. Ele tem certeza de que esse é o ponto fraco, então dá um soco. Acerta bem na cabeça do monstro. O líder começa a tremer, se perguntando o que aquele idiota está fazendo. A esse ritmo, ele vai acordar o chefe. Então, ela ordena a todos para detê-lo. Ela não se importa se ele vive ou morre. Ela só quer que ele seja parado. A guilda começa a disparar flechas contra o chefe. O traje de Hae-jin está com 1 minuto e 31 segundos enquanto ele continua socando a cabeça do golem. Ele implora para que ela quebre logo. Então, uma janela de aviso aparece e seu corpo começa a desviar das flechas sozinho. Ele fica chocado, se perguntando por que aquelas pessoas estão tentando matá-lo. O cara careca diz para o líder que esse estranho está desviando como um deus. Ele está até evitando flechas por trás sem olhar, até que uma acerte o olho do golem. A criatura estremece e seu olho brilha. O cara careca se pergunta se eles vão precisar de todos apenas para pará-lo. Então ele ordena que a linha de frente ataque. Hae-jin se pergunta quando essa coisa vai parar. Está coberta de flechas como se estivesse usando peruca. Então, o chão sob ele começa a tremer. A capitã solta seu leque, sabendo que estão realmente em apuros agora. O olho da criatura brilha totalmente. A fase 2 está completa. Hae-jin reclama que está muito quente lá em cima enquanto todos abaixo tremem. O golem pisa com um rugido e um golpe aniquila toda a força. O cara careca pergunta ao líder o que devem fazer, mas ela não tem resposta. Ela sabe que não há mais nada a fazer. De frente para o golem, ela tem certeza de que todos vão ser queimados em cinzas. Mas acima deles, Hae-jin ainda está martelando a testa do monstro com soco após soco. Ela não consegue acreditar que ele ainda está vivo lá em cima. O problema é que seu traje só tem 10 segundos restantes. Ele continua socando, e isso cai para 8 segundos. Em 5 segundos, ele implora para que quebre. Então, só sobra 1 segundo. Ele dá um último soco e explode a cabeça da criatura. Quando a fumaça se dissipa, Dwayne acaba de chegar e não consegue acreditar no que está vendo. Olhando para o chefe caído, ele se pergunta se esse garoto realmente o derrotou sozinho. De certa forma, Dwayne se sente atraído por Hae-jin. Eles parecem lutar de maneira semelhante, mas ele nunca esperou encontrá-lo aqui. Ele corre em direção a Hae-jin, dizendo que precisa recrutá-lo para a guilda hoje. Olá, os membros do Dragão Negro ainda estão vivos, e Zu-han não consegue acreditar que aquele perdedor derrotou os 8 trigramas sozinho. O cara careca pede ordens, e ela manda prender o menino assim que a fumaça se dissipar. Ela sabe que ele foi forte o suficiente para vencer, mas deve estar exausto agora. Ela não pode deixar alguém que arruinou o plano do Dragão Negro escapar. Então, uma explosão ocorre na frente deles. É Dwayne, cumprimentando-os. Toda a guilda o reconhece imediatamente. Planejou usar os recrutas como sacrifícios. Johan não esperava que ele aparecesse lá. Ela ordenou que todos se preparassem. Apontando para ele, ela disse que ele era o alvo agora. Ninguém devia baixar a guarda. Johan estava preocupado. Havia muitos deles. Agora, ele não tinha certeza se conseguiria vencer. O que ele realmente queria saber era onde Higiene havia ido. Então, outro membro da guilda se aproximou dela e disse que tinha um problema. Ela perguntou qual era. Ele admitiu nervosamente que o cara com o capacete havia desaparecido. O pobre Zu-han e Du-han também não faziam ideia do que havia acontecido. Ela gritou de frustração. Naomi estava em apuros, presa sozinha contra todos eles. Ele foi arrastado para isso por acidente. Ele correu com o capacete porque achava que ia morrer. Quase acordou em Olympus, e não por causa de uma entrega. O pobre cara se perguntava por que ajudou aquelas pessoas se nem mesmo era um caçador. Ele se disse para nunca mais cometer aquele erro. Então, algo chamou sua atenção à distância. Ele viu algo vazando pela cidade da montanha. Ele se perguntou se a masmorra estava desaparecendo porque acabara de matar o chefe. As masmorras se formam quando portões ficam sem limpeza por muito tempo. Uma vez que isso acontece, qualquer um pode entrar e matar o chefe, mas é incrivelmente difícil. Normalmente, apenas caçadores registrados na associação podem fazê-lo. Desta vez, porém, quem limpou foi um cara listado como trabalhador de entrega. Ele apenas rezou para que isso não causasse problemas. Ele se perguntou novamente por que estava se metendo nisso. Então, lembrou-se do macaco. O macaco disse que o garoto demorou mais do que o esperado. Chorando, Hae-jun disse que o pedido era impossível. O macaco disse para ele parar de enrolar e explicar. Hae-jun xingou e disse que o macaco chamou de lixo, mas era um ogro
gigante que fazia o chão tremer a cada passo. Tinha um laser que quase o queimou vivo. Kang disse que isso era impossível e perguntou se os 8 trigramas enlouqueceram, já que normalmente era uma criatura pacífica que fica parada, a menos que alguém a ataque. Então, o protagonista percebeu que se não fosse pelo dragão negro, isso teria sido fácil. Agora ele estava empolgado e queria esmagar suas cabeças. Como ousavam aqueles bastards brincar com suas entregas? O macaco disse que, pela história, parecia que ele provavelmente não pegou a caixa, mas Rajan disse que pegou. Wukong perguntou como, e Rajan disse que estourou a cabeça do monstro e trouxe a caixa para Wukong, perguntando o que havia de tão especial nela. O macaco riu e começou a perder o controle, chamando-o de incrível. Mesmo que Wukong derrotasse aquela criatura nos céus, sua versão na Terra ainda poderia destruir qualquer humano. Ele pediu o nome do protagonista, e Rajun respondeu. O macaco estendeu a mão e disse que hoje conheceu Rajun Li. Então, algo de repente explodiu da caixa. Ela explodiu e um objeto disparou para o ar. Quando Rajun abriu os olhos, o macaco estava segurando o bastão, dizendo que Rajun o salvou, e agora ele devia um favor. Sem o garoto, teria ficado preso lá por anos. Rajun reconheceu o bastão dourado. Wukong assobiou e uma nuvem se formou sob ele. Ele avisou Rajun que precisava ir embora antes que o imperador de Jade aparecesse. Então, ele voou, dizendo que se encontrariam novamente algum dia. Rajun ficou sem palavras. Não se importava com o macaco saindo ou até mesmo pulando o pagamento. Mas então, um saco caiu em seu rosto. Wukong disse que não era barato. O pagamento já estava lá. O que estava no saco era apenas um extra pelo seu trabalho duro. Raijun perguntou o que era, mas o macaco já havia ido. Uma luz dourada brilhava do saco. Ele o abriu, perguntando se isso era realmente apenas um bônus. Mais tarde, de volta em casa, Raijun assistiu às notícias. Eles estavam cobrindo diversas acusações contra a Guilda do Dragão Negro. Ele se sentiu aliviado ao saber que aqueles bastardos finalmente estavam pagando pelo que fizeram. O homem que Raijun salvou disse aos repórteres que ninguém entrou esperando lutar contra o chefe. Então, o repórter perguntou sobre a pessoa com o capacete que resgatou a todos. Com um sorriso, o sobrevivente disse que o cara apareceu bem quando ele estava prestes a ser queimado vivo. Ele derrubou os 8 trigramas sozinho. Sem ele, nenhum deles teria conseguido escapar. Raijun sorriu, pensando que todo aquele esforço significava algo quando seu corpo se moveu sozinho. Ele achou que estava ficando louco, mas tudo deu certo, e ninguém descobriu quem ele era. Ainda assim, a melhor parte foi o dinheiro que ele agora tinha. 95.300 pontos. Ele recebeu 70 mil por essa entrega, embora uma parte dele ainda sentisse que merecia mais por lidar com aquele chefe. Mesmo assim, ele estava satisfeito. Ele fez o saque. Foram cerca de 700 mil dólares por um trabalho, o suficiente para um apartamento incrível. E ele também recebeu uma recompensa que nunca esperou, uma mecha de cabelo do grande Wukong. Coloque na sua palma e sopre sobre ela, e isso invoca um dos clones de Wukong. Raijun ficou emocionado, porque isso poderia salvá-lo mais tarde. Ultimamente, monstros estranhos continuavam aparecendo em todo lugar. Mesmo que fosse apenas um clone, ainda era Wukong. Ele até fez uma cara de macaco engraçada enquanto olhava para isso. Para ele, isso era basicamente uma vida extra. Nesse momento, outro pedido de entrega chegou. Ele colocou a jaqueta, colocou o capacete e se preparou para o próximo trabalho. Enquanto isso, em um hospital, alguém corria pelo corredor. Era o líder da guilda chamando por Doyan. Doyan claramente havia sido severamente espancado pela guilda e parecia acabado. Ele perguntou por que o líder estava ali. Não era para ele estar em Busan hoje. O líder disse que já havia resolvido isso e não podia ficar longe. Parte da culpa pelo Doyan ter acabado assim era dele. Mas o garoto disse que não era. Ele havia lido a situação errada e interviu quando não deveria. Ele deveria ter sido mais cuidadoso com aquelas criaturas do dragão negro. Seung-jun estava furioso. Ousaram atacar alguém da sua guilda. Ele disse que Eri deveria ter ido com Do-hyun na próxima vez. Ele mesmo esmagaria aqueles caras. Então, ele perguntou se Do-hyun estava bem. Do-hyun disse que os médicos lhe disseram que as coisas pareciam ruins. Sung-jin entrou em pânico e perguntou se sua vida como caçador havia acabado. Mas o garoto só estava brincando com ele e riu, dizendo que ele realmente caiu nessa. Seu braço só tinha uma pequena fratura e ele estaria de volta ao normal em breve. Ele riu na cara do líder, perguntando se ele realmente achava que iria desistir por causa disso. Sung-jin segurou sua bochecha e disse que talvez hoje fosse um bom dia para se aposentar. Doyan respondeu que seguiria seu líder para sempre. Um pouco mais tarde, o líder perguntou se era verdade.
O menino havia derrotado os 8 trigramas sozinho. Du Yeon disse que viu o cara esmagar a cabeça do monstro com um soco. Como artista marcial, assistir alguém vencer com as mãos nuas deixou uma impressão enorme nele. Então ele perguntou se a equipe enviada para encontrar aquele garoto teve alguma sorte. Sung-jun respondeu tristemente que não. A câmera o mostrou entrando em um beco, e então ele desapareceu. Lá no alto do céu, Hae-jun espirrou, pensando que estava congelando lá em cima. Um tempo depois, ele chegou à casa de Hefesto, que estava calor demais. Ele abriu a porta e cumprimentou seu amigo, mas o protagonista estava tão concentrado que não percebeu. Então, Hayden sentou-se, pensando que esperaria até o cara terminar de trabalhar. Naquela sala quente, ele começou a ficar sonolento. O calor o lembrou de algo. Parecia estar nos braços de sua mãe. Então Hefesto o acordou e o puxou para um grande abraço, perguntando quando ele havia chegado. Assustado, Hajin perguntou quando aquele maldito anão tinha aparecido. O MC disse que o garoto parecia bem cansado hoje, mas a entrega que ele tinha era bem distante. Ele poderia lidar com isso? Hajin pensou bem. Ele sabia que quanto mais longe a viagem, melhor seria o pagamento. Então ele disse que caminharia metade do mundo se o dinheiro fosse bom. Hefesto sorriu, contente que poderia contar com ele, e então trouxe um bastão. Ele disse que este era o item que havia feito com os materiais que Hae-jun trouxe mais cedo, e tinha que chegar hoje. Ao ouvir isso, Hae-jun disse que era melhor ele se apressar. Ele olhou para o bastão e perguntou para onde iria. Ele disse que o local de entrega era uma pirâmide. Hayden ficou atônito e disse que talvez fosse mais fácil enviar de avião. Além disso, pirâmides nem faziam parte do mito grego. Com um piscar de olhos, Hefesto disse que tinha clientes fora de Olimpo. Hayden ficou irritado, mas saiu correndo, dizendo que resolveria isso em algumas horas. Então o protagonista o parou, dizendo que ele esqueceu uma coisa. O cliente era bem incomum, então ele arranjou um assistente para Hae-jun. O menino ficou confuso, se perguntando por que precisaria de ajuda apenas para fazer uma entrega. Alguém o cumprimentou, dizendo que tinha vindo por ordem de Cupido, e se apresentou como Lúcio. Apesar do nome, Lúcio era uma mulher, ou assim ele pensou. Decidiu não pensar muito sobre isso e saiu em sua scooter. A boa notícia era que a viagem não levaria muito tempo, porque o Egito estava lá em cima, e pelo menos não havia trânsito lá. Mas de repente, Lúcio gritou que tinha sido enganada. Ela achava que estava ajudando Hefesto, não cavalgando atrás de algum humano aleatório. Ela continuava a chutar a cabeça de Hayden, e ele já estava ficando irritado. Ele disse que ela era realmente chata para uma fada tão pequena. Ela retrucou que na verdade era grande para uma ninfa. Uma hora antes, quando ela se apresentou, disse com orgulho que era uma honra servir ao MC. Hae-jun claramente não queria trazê-la, mas Hefesto insistiu que ele precisaria dela. O MC se virou e perguntou se ele realmente não poderia ir sozinho. Lúcio ficou furioso e exigiu um pouco de respeito, enquanto ele explicava que não se tratava de confiança. Hayden apenas não conhecia o lugar para onde estavam indo, e Lúcio sabia, então ela deveria ajudar e não atrasá-lo. Mas na scooter, ela apenas começou a mexer no nariz e disse que não queria ajudar aquele garoto. Ela reclamou de andar em uma scooter humana e continuou chutando sua cabeça, perguntando quanto tempo ainda levaria. Ele a ignorou, mas ela continuou gritando por uma resposta. Então, ele lhe disse que se ela ficasse quieta, diria que ela era perfeita e não causava nenhum problema. Mas para Lúcio, ser inútil arruinaria sua reputação. Ela havia estudado toda a vida, e fadas como ela eram tratadas quase como seres divinos. Ela se recusou a aceitar isso e continuou reclamando até que um doce caiu em sua boca. Surpresa, ela perguntou o que ele havia feito. Hayden disse que ela não parava de falar, então deu-lhe um doce para fazê-la ficar calada. Se ela ficasse quieta pelo resto do caminho, ele lhe daria mais. Lúcio nunca havia provado doces antes e parecia comida do céu. Ela o avisou para não mentir e ele disse que sempre cumpria suas promessas. Hayden achou que dar doces era a maneira mais fácil de lidar com uma garota. Com ela finalmente quieta, eles estavam a apenas 800 metros do destino. Ele desfrutou de alguns segundos de paz antes de notar 2 olhos na neblina. Ele desacelerou, mas eles já estavam dentro de uma névoa densa. Irritado, ele perguntou a Lúcio por que ela não o havia avisado. Ela disse que era culpa dele por entupir sua boca com doces. Assim, ele parou a scooter e a puxou para fora enquanto ela lutava, pedindo para ele olhar atrás deles. Uma esfinge gigante estava ali. Ela disse que poderiam passar apenas se resolvessem seu enigma. Lúcio rapidamente avisou que aquela coisa devorava quem respondesse errado. A esfinge estava ligada a Sifon, o monstro que quase destruiu Olimpo. Esta
não estava nesse nível lendário, mas Hayden não era exatamente forte também. Um olhar para seu tamanho lhe disse que seus socos não fariam muito efeito, e seu telefone tocou. Ele apenas esperava que esse trabalho pagasse bem. Depois disso, ele caminhou em direção a ela. Lúcio perguntou o que ele estava fazendo, e Radin disse o óbvio. Ele ia responder ao enigma. Ela tentou detê-lo, avisando que ele morreria se errasse. Mas Radin sentiu que sabia o que a esfinge perguntaria, já que o enigma usual era famoso. No pior dos casos, ele ainda tinha o cabelo de Wukong. A esfinge se virou para ele e perguntou se ele estava pronto. Haijun disse para ela começar logo. Ele estava ocupado e tinha uma entrega a fazer. Enquanto isso, Lúcio chorava porque o idiota realmente tinha concordado. A esfinge sorriu e disse para se prepararem. Radin esperava o clássico enigma sobre o que anda em 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite. Embora, sinceramente, homens idosos hoje em dia podem ficar tão fortes que não precisam nem de bengala. Assim, ele permaneceu confiante, pois já havia ouvido essa várias vezes. Mas então a esfinge perguntou: "O que você chama o som que um pato faz quando cai?" Hayden ficou parado com uma expressão completamente atordoada, enquanto a esfinge o encarava. Ele perguntou que tipo de pergunta idiota sobre pato era aquela. Lúcio começou a pensar e disse que patos fazem quack. Então ela começou a chorar porque não fazia ideia de que som eles faziam quando se machucavam. Sendo observada através de uma esfera, a última coisa que ela queria era ser comida viva. Aquela esfera estava sendo observada por uma mulher vestida com roupas egípcias, que disse que os 2 visitantes pareciam muito interessantes. A esfinge os encarou novamente e exigiu a resposta. Haijun não fazia ideia de que tipo de piada de pai era essa. Então ele lembrou que estava lidando com uma esfinge. Talvez a resposta fosse algum tipo de trocadilho. A esfinge sorriu e disse que tinha 3 minutos. Lúcio, agora desesperado, gritou que isso era impossível. Até ela, uma grande estudiosa, não tinha ideia. Agora ela estava ficando brava com Haijun. Ela tinha certeza de que seria devorada por causa dele. Ela se lembrou de ter perguntado ao professor se os enigmas da esfinge eram difíceis. Ele disse que antes que alguém conseguisse resolver 100 pessoas eram comidas. Lúcio perguntou se isso significava que eram impossíveis de resolver. Ele disse que nem Jim respondeu corretamente. Ele a avisou que se ela algum dia encontrasse uma esfinge, deveria correr. Então agora ela estava chorando. Ela disse que sabia que isso iria acabar mal. Então Haijun se virou e disse: "O som que um pato faz quando cai é quack. Uma mistura de quack e acidente." Claro, Lúcio congelou e perguntou o que ele estava pensando. Por que ele desperdiçaria sua única chance com algo tão estúpido? Mas a esfinge sorriu e disse que ele estava certo. Ela estourou, perguntando como aquela resposta estúpida contava. Haijun, no entanto, achou que era óbvio. Era uma piada. Claro, a esfinge o elogiou e disse que ele tinha o direito de passar. Antes que ela pudesse terminar, ele disse para ela calar a boca. Ele resolveu essa confusão, então ela deveria se mover. A esfinge apenas ficou ali, confusa com quão hostil ele estava. Então ele disse para ela pensar em um enigma melhor, porque aquele era horrível. A pobre esfinge começou a chorar. Ele se virou e perguntou se ela estava realmente chorando. Ela disse que não, era apenas areia em seu olho. Lúcio ainda não podia acreditar que ele tinha acertado. Então Haijun disse para ela esperar, porque estava acelerando. Depois de um tempo, eles entraram na passagem, e Lúcio o chamou, soando incerta. Ele perguntou o que era, e ela disse que queria se desculpar pelo que aconteceu antes. Ela deveria ajudá-lo, mas em vez disso, continuou menosprezando-o por ser humano. Ela disse que não merecia se chamar de Mega Elite. Haijun disse que ela não precisava ser tão dura consigo mesma. Comparado às coisas ruins que ele tinha ouvido antes, isso era nada para ele. Era como ouvir um primo mais novo e irritante. Então, ele não se importava. Lúcio ficou um pouco tímida e agradeceu. Mais tarde, eles chegaram à pirâmide. Seu tamanho era tão louco que até Lúcio não conseguia ver o topo. Haijun olhou ao redor. O mapa dizia que este era o lugar. Então, ela notou alguma escrita nas proximidades. Eles foram até uma caixa coberta com texto egípcio. Ela disse que dizia para tocarem a campainha. Ele ficou impressionado que ela conseguisse ler hieróglifos. Ela disse orgulhosamente que era uma elite. Então, ele apertou o botão e tudo começou a tremer. Ela disse que era a magia da gravidade. Isso não fazia sentido para uma campainha. Então, o chão se abriu sob eles, os fazendo cair em um buraco. Um tempo depois, ele estava no chão, chocado por ter sobrevivido a uma queda tão longa. Mas ele havia caído sobre Lúcio e quase esmagou sua alma. Ele perguntou se ela estava morta, e ela respondeu que infelizmente não. Então eles se moveram pelos corredores da pirâmide. Haijun achou que isso parecia mais um labirinto do que uma entrega, até que Lúcio de repente disse para ele parar.
Ele perguntou se era uma armadilha. Ela disse para ele iluminar aquele objeto brilhante na parede, para que pudesse ler a escrita. Vendo os hieróglifos, ele perguntou o que dizia e por que a pintura mostrava humanos com um gigante. Lúcio parecia assustada, e ele perguntou se ela tinha descoberto algo. Ela disse que tinha ouvido falar de uma deusa má que gostava de atormentar ninfas. Ela estava certa de que esses desenhos eram avisos de seus ancestrais sobre os ataques ali. Mas, para Haijun, parecia menos sofrimento e mais como um festival em um campo. Mesmo assim, ela se animou e disse que era sua chance de vingar seus ancestrais. Haijun disse a ela para ficar quieta, já que aquela pessoa era sua cliente. Então, uma perna misteriosa apareceu e perguntou sobre essa conversa de vingança. A mulher se virou e perguntou por que eles haviam invadido sua casa, sorrindo como uma espécie de Cleópatra. Ela os chamou de muito rudes. Então perguntou qual deles queria vingança. Haijun não conseguia ver nada, obviamente. Mas Lúcio voou direto em direção a ela, dizendo que estava ali para vingar seus ancestrais. A mulher do Egito disse para ela se acalmar e perguntou o que estava fazendo. A mulher egípcia simplesmente sorriu e perguntou se ela era uma ninfa, dizendo que fazia muito tempo que não via uma. Então, ela a abraçou e a chamou de adorável. Enquanto era apertada, Lúcio gritou para o inimigo soltar. Haijun apenas ficou ali, totalmente perdido. Depois, a mulher explicou que, há muito tempo, realizavam festivais para ninfas ali, e as mais jovens eram sempre especialmente fofas. Ela apenas odiava que elas tivessem ido embora agora. Haijun disse que agora entendia como elas morreram. Ela provavelmente as abraçou até a morte, e Lúcio era a prova viva. A mulher finalmente a soltou, dizendo que não conseguia se controlar perto de algo tão fofo. Lúcio chorou, dizendo que quase morreu. Então, ela perguntou a Haijun por que ele não a salvou, e ele disse para ela relaxar. Eles começaram a discutir, com ela dizendo que ele a chamou de família. Então, como ele poderia deixar a família morrer? A mulher interrompeu e disse que se apresentaria. Ela governava as duas terras mais brilhantes e era a reencarnação divina do poderoso Horus, um faraó. Mas o Para a ignorou e continuou discutindo. Enquanto lutavam, Haijun perguntou o que essa coisa de faraó significava. Não era o Egito um reino? Lúcio disse que realmente não entendia nada e explicou que havia dois tipos de deuses, aqueles como Cupido ou Hefesto que nasceram divinos, e outros que alcançaram a divindade, como a mulher à sua frente. O faraó perguntou por que ela estava sendo chamada de velha. Então Haijun disse que veio entregar algo, e ela respondeu que sabia. Ela havia assistido toda a sua viagem. Naquele momento, a encomenda começou a se mover e voou para sua mão. Analisando-a, ela disse que era de alta qualidade. O artesão era habilidoso e o design era excelente. Ela acrescentou que o entregador, Haijun, realmente fez jus à sua reputação. Isso apenas confundiu o pobre rapaz. Desde quando ele tinha uma reputação? Mesmo assim, com o trabalho feito, ele a agradeceu e disse que qualquer bônus poderia ir direto para sua conta. Lúcio achou embaraçoso trabalhar com alguém tão ganancioso e perguntou se ele não tinha orgulho. Haijun rebateu que orgulho não compra comida. O dinheiro que ela zombou foi o que pagou pelos doces que ela gostava. Isso a deixou empolgada e ela disse para garantir que o depósito fosse bom. O faraó disse que a amizade deles era maravilhosa e pediu que não se preocupassem com o pagamento. Afinal, ela era uma deusa generosa. Ele recebeu 50 mil pela entrega. Recebeu mais 50 mil como bônus. Isso o levou a 1.950.000 pontos. O travesso agora tinha um total de 19 milhões de dólares. Lúcio disse que ela também ajudou. Então ele lhe devia doces. Ele disse a ela para não se preocupar. Ela teria uma loja inteira. Ela ficou animada e disse que ficaria com 90% do lucro. Isso o deixou estranhamente em silêncio. Mas a mulher avisou que não deveriam usar aquele túnel da próxima vez. Eles deviam passar pela entrada principal. Ela tinha boas lembranças daquele lugar, mas não fazia sentido fazer entregas no porão. Lúcio apontou que a escrita dizia para tocar a campainha se não houvesse guardas. O faraó explicou que não havia guardas lá há anos, então eles deveriam ter apenas batido na porta da frente. Basicamente, deveriam ter ignorado o botão e usado as escadas. Com isso, a entrega estava feita. Ele estava de volta à casa de Hefesto. Ele estava exausto, mas pelo menos voltou inteiro. Ele disse a Lúcio para acordar, pois ela estava babando em sua mão. Ela acordou e perguntou se já estavam de volta. Ele disse que sim. Foi quando ela percebeu que já estavam em frente à casa de Hefesto. Ela falou pelo rádio e agradeceu por aquele dia, dizendo que se divertiu.
Ele perguntou por que ela tinha mudado de repente. Então ele lembrou que o trabalho tinha acabado, então era hora de se separar. Sorrindo, ele disse que era bom tê-la por perto, mesmo que ela falasse demais. Ela pediu para ele calar a boca e parar de arruinar o momento. Ele disse que estava sendo honesto, mas quando entraram, ambos disseram que nunca mais queriam trabalhar juntos novamente. Mesmo assim, Hae-jun não esperava que eles se fizessem tão bem assim. Nesse momento, Hefesto apareceu e disse que o cliente os elogiou muito. Ele estava pensando que eles deveriam continuar trabalhando juntos. Os dois se olharam, realmente considerando isso. Então, bateram suas cabeças e disseram que só fariam isso se todos quisessem. Lembre-se, o último capítulo terminou com ele e Lúcio se chocando, dizendo que não queriam se unir. A seguir, nosso garoto está dormindo pacificamente em seu quarto quando alguém chama seu nome. Ele acorda com Lúcio shaking, dizendo para ele se levantar. Ele grita e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela apenas cobre os ouvidos e pergunta por que ele está gritando com a pobre Lúcio. Então ela pergunta se ele realmente esqueceu que eram parceiros. Agora isso faz com que ele se lembre que, quando se recusou, Hefesto começou a chorar. Ele disse que era a primeira vez que pedia um favor ao próprio filho, então Hae-jun cedeu. O verdadeiro problema não era apenas ser parceiro dela. Agora, ele tinha que conviver com essa dor de cabeça. Ele perguntou por que ela o acordou assim quando ele estava dormindo tão bem. Lúcio disse que o barulho não parava. Ele ficou confuso até olhar para o telefone e ver que era uma entrega de mandioque. Ele não tinha ideia do que era mandioque, mas os pedidos estavam inundando sem parar. Então ele verificou e percebeu o que estava acontecendo. Eram trabalhos de entrega comuns, comida chinesa pela cidade toda. O cara que estava ganhando milhões agora estava recebendo 5 ou 10 dólares. Então ele lembrou que já fazia uma semana desde que todo esse caos começou, quando aquela mulher fez sua última entrega enquanto estava no banheiro. Lúcio perguntou o que havia de errado e se ele estava bem, mas ele disse para ela não se preocupar. Lúcio não deixou para lá. Ela agarrou sua camisa e exigiu uma explicação real porque queria entender. Antes que ele pudesse responder, seu telefone tocou. Ele ficou tenso ao ver que era seu chefe ligando. No segundo em que atendeu, o cara começou a gritar, perguntando se ele não via todos os pedidos se acumulando e por que ele não estava trabalhando. Finalmente aprendemos que Manjoki é a empresa de entregas para a qual ele costumava trabalhar. O chefe disse que ele já estava sendo legal o suficiente ao encerrar sua suspensão após apenas uma semana. Mesmo assim, ele disse que MC ainda não tinha aprendido. Se ele não começasse agora, estava demitido. Mas Hajin Lee estourou e disse para ele fazer isso. Ele realmente não se importava mais. O chefe perguntou se ele estava louco, mas o garoto continuou resistindo. O que você vai fazer? Lúcio até tirou um medidor de poder, dizendo que sua raiva acabara de passar de 40 mil, então a coisa quebrou. O chefe avisou que se ele fosse colocado na lista negra, ninguém mais o contrataria. Hajin Lee ainda disse que não se importava. O gerente tentou continuar falando, mas MC desligou. O cara ficou lá se lamentando, especialmente porque sua careca foi mencionada. Lúcio perguntou se ele estava realmente bem. Ele sorriu e disse que estava bem. Neste momento, eles deveriam ir comer. Enquanto isso, na guilda, Song-jun estava frustrado porque ainda não haviam encontrado o cara. O Jang relatou que eles procuraram em todas as ruas que ele mencionou, mas ninguém que correspondesse àquela descrição estava lá. Ele achava que o alvo já sabia que as pessoas estavam atrás dele e estava se escondendo de propósito. Song-jun agradeceu e disse que entendeu. Ele já tinha problemas suficientes e agora esse homem misterioso era outra dor de cabeça. Quando perguntado se deveriam continuar a busca, ele disse que não. Não valia a pena gastar mais pessoas. Então, ele perguntou sobre Busan e a resposta também não era boa. Os 6 caçadores de classe A enviados para lá voltaram sem fechar o portal. Então, em 5 dias, aquilo se tornaria uma masmorra completa. Shang-jun acenou com a cabeça e disse que entendeu. Um mês atrás, um portal apareceu em um prédio abandonado. Quando a associação pediu à sua guilda para lidar com isso, ele sabia que não seria fácil, mas não esperava que 6 A-Ranks falhassem. Então ele sorriu de repente e disse que isso poderia acabar sendo perfeito. Ele disse a Sual para alertar a equipe. Eles estavam se preparando para partir. Olhando em frente, ele disse que iria lembrar a todos por que sua guilda era chamada de melhor do país. Enquanto isso, o Jang estava ocupado comendo um macarrão instantâneo apimentado e adorando. Ele disse que teria sido ainda melhor se tivesse visto o rosto do gerente depois de ser chamado de careca e desligar a ligação. Lúcio, sentada à sua frente, disse que eles tinham um problema sério. Ela nunca tinha tido nada tão bom antes e agora queria muito mais. Ele disse para ela não derramar na roupa, mas ela continuou elogiando como era macio e apimentado. Para ela, a comida humana era incrível.
Ele percebeu que ela realmente não havia aproveitado muito na vida. Então ele lembrou que era apenas macarrão instantâneo. Até as pessoas próximas começaram a comentar que as coisas devem estar difíceis se ela nunca comeu macarrão instantâneo antes. Com a idade dela e o seu rosto, eles assumiram que ele era um jovem pai solteiro. MC não esperava que as pessoas o vissem assim. Mais tarde, depois que saíram, Lúcio estava empanturrada. Ele limpou o rosto dela, lembrando que disse para ela não comer tanto. Foi então que a ficha caiu. Isso se sentia menos como uma parceira e mais como se ele tivesse de repente uma filha. As pessoas por perto murmuram sobre como é triste que um cara tão jovem esteja criando uma criança sozinho. Ele percebe que todo o bairro o está julgando. Se Lúcio está ficando com ele, talvez ele realmente precise de um lugar maior. Ele começa a pensar que mudar pode ser uma boa ideia. Ela fica animada, dizendo que qualquer coisa seria melhor do que seu pequeno aquário. Se eles estão se mudando, ela diz que deveria ser para aquele enorme castelo. Ela está apontando para um enorme edifício de apartamentos de luxo. Ele aperta as bochechas dela e diz que ela não tem ideia de como um lugar assim é caro. Com as bochechas inchadas, ela pergunta o que aconteceu com todo o dinheiro que ele fez com a pirâmide. Então ele se lembra de quantos pontos ele tem. Ele tem, na verdade, mais de $1 milhão. Então talvez seja possível, talvez realmente seja a hora de ter seu próprio lugar. Lúcio já está empolgado, dizendo que é enorme. Assim, nosso entregador pode realmente estar procurando um apartamento de luxo. É também novíssimo, então é ainda mais legal. Ele pergunta ao agente sobre os detalhes e ouve que a data mais próxima que podem se mudar é em 2 semanas. O homem continua explicando tudo, mas ele o interrompe gentilmente e diz que está tudo bem. Ele gosta de como parece. Ainda assim, quer conferir mais alguns lugares. Ele chama Lúcio e diz que estão indo ver outros, mas ela pergunta por que não ficar ali mesmo. Ele a pega no colo e diz que ainda não decidiu. Então estão indo. Então ele olha para o lado e pensa que reconhece uma garota. Um pouco depois, Lúcio está novamente se empanturrando de macarrão instantâneo, dizendo que são deliciosos. Então ela olha para ele e pergunta por que ele não está comendo. Ele está muito ocupado olhando os papéis, babando pelo fato de que comprou uma casa depois de um dia de busca. Depois de conversar com o agente, eles verificaram mais alguns lugares, mas ele acabou escolhendo o primeiro. Era novo e o preço era razoável. No Tony, entanto, ele não consegue parar de pensar na garota que viu saindo do apartamento. Então ele se lembra onde a viu antes, no portão de Tártaro. Então, ela também é uma caçadora. Ele acha que provavelmente ela não o reconheceu, já que seu capacete cobria metade do seu rosto. Mas algo mais importa mais agora. Por que nenhum pedido de entrega chegou? Lúcio diz que fizeram um não muito tempo atrás, mas ele aponta que foi há 2 dias. Ela diz que não é tão longo, mas ele está acostumado a receber pelo menos um trabalho por dia. Ela lhe diz para parar de esperar isso para sempre. A ganância só causa problemas. Ele já deveria ter feito bastante dinheiro. Ele admite silenciosamente que ela estava certa. Até ontem, antes de comprar o lugar, ele tinha cerca de 19 milhões prontos para usar, mas a entrada sozinha consumiu 12 milhões. Uma vez que ele soma as parcelas, móveis e custos de vida para os dois, ele percebe que gastou muito. Lúcio fica impressionada e diz que o dinheiro do faraó poderia ter comprado um castelo no Reino Divino. Ele diz que não pode ser ajudado. O mercado imobiliário no centro da Coreia realmente é assim tão ruim. Ela pergunta o que eles fazem agora e ele diz que, quando você está quebrado, você economiza. Então nada de doces para ela por um tempo. O rosto dela cai imediatamente, mas então ela diz que vai pensar em algo. Um segundo depois, ela tem uma ideia e pergunta por que ele não vai de porta em porta procurando empregos. Não há regra dizendo que eles devem esperar o trabalho vir até eles. Eles poderiam perguntar a Hefesto quais deuses podem precisar de entregas. Ele bagunça o cabelo dela e admite que ela realmente é bastante inteligente. O problema é chegar a Olimpo. Ela diz que ele vai lá o tempo todo, então deveria ser fácil. Mas Manx explica que ele só chega lá quando uma entrega o teletransporta. Lúcio imediatamente parece arrasada. Então a história corta para um helicóptero carregando as equipes 1 e 2 da guilda Young One. 45 caçadores foram convocados, incluindo o número 2 Aaron Barrick, o vizinho do MC, e Sang Jin também. Ele lembra a todos que a missão de hoje é o portão recém-formado. Eles precisam deixar as falhas passadas para trás e mostrar a glória da guilda novamente.
Todos aplaudem. Então ele chama Aaron e o helicóptero decola. Dentro, ele pergunta se ela tem certeza de que o cara da motocicleta se mudou ao lado dela. Com essa memória afiada, ela diz que sim. Ela não pode ter certeza completa, mas realmente parece que sim. O líder da guilda fica arrasado. Depois de gastar enormes recursos tentando encontrar o cara, parece que ele pode ter se mudado bem ao lado dela. Ele pergunta mais uma vez se ela tem certeza, e ela diz que sim. Pelo menos agora a equipe 1 tem uma vantagem fácil, então seu foco pode ficar em limpar o portão. Enquanto isso, Eren está pensando que este deve ser o homem que derrotou os 8 trigramas. Ela está realmente animada para lutar contra ele algum dia. Jill volta à forja de Hefesto. MC chega, mas não para uma entrega desta vez. O lugar está escuro e fechado. Lúcio entra em pânico e diz que eles deveriam sair antes que sejam punidos por invasão. Ele diz que está tudo bem, especialmente porque ela é quem o ensinou a chegar aqui. Mesmo assim, Lúcio insiste que é rude entrar na casa de alguém quando eles não estão por perto. Ele não consegue deixar de notar como isso é hipócrita, considerando que ela já chamou o dono da forja de um velho fracote antes. Então alguém pisa em suas costas e exige saber quem se atreveu a invadir tão cedo. É apenas Hefesto, e MC o cumprimenta. O deus diz que não se lembra de ter pedido nenhuma entrega. Então por que ele está ali? MC responde que veio pedir um pequeno favor. O anão pergunta o que ele quer, mas MC diz que primeiro trouxe um presente para não aparecer de mãos vazias. Quando o protagonista pergunta o que é, ele orgulhosamente mostra uma garrafa fresca de soju. Como o deus gostou da cerveja antes, ele achou que traria algo novo. MC finge que não se importa, então imediatamente diz para ele pedir o favor. Ele vai ajudar. Hefesto pergunta se ele conhece algum deus que possa precisar de um serviço de entrega. O anão pensa por um momento e diz que alguns nomes vêm à mente, mas há uma pegadinha. Os trabalhos que ele sabe são extremamente perigosos, mas por Lugia, ele não hesita. Ele diz que fará qualquer trabalho. Nada é mais assustador do que estar quebrado. Hefesto decide que o garoto está pronto e diz que ele o enviará agora mesmo. Um flash azul aparece, e Lugia tenta perguntar qual deus é, mas ele já foi. Um instante depois, ele aparece em uma floresta densa sem saber onde está. Hefesto o enviou sem um único detalhe. Então o sistema de repente o avisa. Perigo detectado. No momento em que Lugia treina, ele vê um olho vermelho encarando-o. Um enorme javali demônio de 3 olhos está avançando em sua direção. Ele se prepara, sabendo que não pode desviar a tempo. Até que uma flecha sai dos arbustos e acerta a besta bem na cabeça. Ela cai no instante. Ele se vira, confuso, se perguntando o que aconteceu e se a criatura está realmente morta. Então, um brilho azul familiar surge dos arbustos, comemorando que eles quase foram achatados. Ele está atordoado. Não tinha ideia de que Lúcio o seguiu. Ela diz que no segundo em que ele desapareceu, ela se teletransportou atrás dele. Foi por pouco, mas ela está impressionada que ele venceu uma das bestas mais temidas da região. Ainda tremendo, Lídia diz que ele não foi quem a matou. Então, alguém atrás deles diz que foi ele. Lídia nem havia notado mais ninguém por perto. O velho parece estranho o suficiente para que até mesmo o MC não consiga evitar olhar. O homem comenta sobre encontrar um humano e uma ninfa ali. Lídia continua olhando. Sua parte superior é humana, mas abaixo disso, ele é um cavalo. Então, seu telefone confirma que ele chegou ao destino. Então, esse velho esquisito é o cliente de hoje. O velho diz que quase ninguém chegam aqui e pergunta quem eles são. No momento em que Lúcio nota a perna machucada do centauro, ela chama Lee e diz que acha que o conhece. Jason, líder dos Argonautas. Aquiles, herói da Guerra de Troia. Até Hércules, que liderou o Olimpo contra os gigantes, todos foram treinados por esse homem. Ele é Quiron, professor dos maiores heróis. Assim que ela menciona Hércules, ele saca seu arco e mira neles com uma flecha pronta. Ele exige saber se eles têm ideia de quanto sofrimento esse nome lhe causou. Lee rapidamente explica que eles não estão lá por causa de Hércules. Eles foram enviados por Hefesto. Isso acalma Quiron por um segundo, mas então ele desata uma tempestade de flechas, gritando que eles devem tomá-lo por um tolo. Felizmente, o equipamento de MC permite que ele desvie enquanto a floresta é destruída. Mais tarde, dentro da casa de Quiron, eles finalmente explicam tudo desde o começo. Quiron diz que isso é interessante. Hefesto não. Enviaria alguém aleatoriamente para ele. No entanto, não importa de que jeito ele olha para esse garoto. Ele não parece um herói. Por outro lado, ele está viajando com uma ninfa. Mesmo os heróis famosos raramente tinham ajuda assim. Enquanto isso, Lee pergunta em voz baixa a Lúcio por que Quiron ainda duvida deles após tudo isso. Ela diz que não tem ideia. Ouviu que ele supostamente deveria ser gentil. Por fim,
Kiron decide acreditar neles, e ambos relaxam aliviados. Então ele pergunta se eles realmente podem recuperar qualquer coisa. MC diz quase qualquer coisa. Assim, Kiron dá a ele uma chance. Ele entrega um recipiente vazio e diz que ao norte dali há um enorme lago. Lee precisa ir até lá e coletar saliva do tolo que vive por perto. Ele pega o pote, mas a palavra saliva o faz hesitar. Esse cara está seriamente pedindo para que ele o encha com cuspir? Kiron diz que sim, é exatamente isso que ele quer, e pergunta se há um problema. Lee acha que é uma invasão de privacidade bem esquisita, mas concorda em fazer isso rápido. De jeito nenhum ele vai recusar um trabalho remunerado. Enquanto observa, Kiron pensa que o garoto é um tolo por ir até lá sem temer o que o aguarda. Ao mesmo tempo, é um bom teste. Se ele terminar isso, o próximo trabalho será a montanha congelada, algo que nenhum humano deveria conseguir realizar. Ainda assim, Kiron duvida que o garoto chegue até a praça. Então Lee ativa seu traje e dispara para o céu. Kiron fica olhando em choque enquanto MC voa com Lúcio em seus braços. Após usar tanto o traje, ele se acostumou com ele e consegue manter sua velocidade até a caverna. A escalada é rápida, e segundos depois, ele pousa na entrada. Ele desliga o traje com 32 segundos de tempo de voo restante. Lúcio, por outro lado, está tão tonta que parece pronta para vomitar. Uma vez dentro, Lee diz que agora eles só precisam daquela saliva. O problema é que eles continuam caminhando e não encontram nada. Então ele percebe Lúcio, começando a suar frio e começa a se preocupar. Ela insiste, tremendo, que é uma guerreira elite de alto escalão e não tem medo de nada. Então eles ouvem uma única gota de líquido atingir o chão. Lúcio grita, e Lee diz para ela se acalmar. É só uma gota. Não é como se um monstro estivesse prestes a aparecer agora. Claro, é quando ele sente um movimento. Ele se vira e vê uma serpente gigante com 36 cabeças. Provavelmente a lendária Hydra. Boas notícias. Conseguir saliva não será difícil. Más notícias. Aquele monstro é insuportavelmente forte. De volta à casa de Kiron, ele se pergunta onde aquele garoto desapareceu. Ele achou que era apenas um mortal, mas mesmo com habilidades estranhas, não havia como ele ter chegado à montanha tão rápido. Então Kiron avista a cratera da decolagem e usa uma habilidade para confirmar que o garoto realmente chegou à caverna. Ele se prepara para pular até lá, mas sua perna ruim o atrapalha. Mesmo assim, ele salta, dizendo que seria insano se o garoto realmente fosse para dentro. Afinal, aquela caverna é lar de um monstro imortal. Enquanto isso, Lee força um sorriso, ou tenta. Ele sabe que suas chances de morrer são altíssimas. Um segundo depois, ele está correndo pela sua vida com Lúcio em seus braços, xingando Kiron por tê-los enganado. Mais tarde, a Hydra vasculha a área procurando por ele. Ele está escondido atrás de uma rocha, sussurrando que eles só precisam esperar até que ela durma. Mas Lúcio está tremendo e diz que sabe exatamente o que esse monstro é. A besta à sua frente é uma Hydra. Ela pergunta por que ele aceitou o pedido de Kiron. Ele responde bruscamente que não teria aceito se Kiron tivesse dito a verdade. Aquele centauro o enganou. Se ele tivesse seu capacete, poderia ter uma chance, mas agora ele está completamente exposto. Então uma janela do sistema surge. Em emergências, o serviço de teletransporte está disponível. Isso não o moverá. Em vez disso, por 5.000 pontos, ele pode trazer itens da loja para sua localização. O problema é que 5.000 moedas custam 35.000 e o capacete custa apenas 800 pontos. É um total de golpe. Mas ele não tem escolha. Sua vida importa mais. Então ele range os dentes e paga. O capacete aparece em sua mão. Lúcio olha chocada, perguntando como aquilo apareceu do nada. Lee suspira e diz que a única coisa que desapareceu foi seu dinheiro. Ele coloca o capacete amaldiçoado e diz: certo, Hydra, abra bem. Então começa a andar diretamente em direção a ela. Lúcio entra em pânico, perguntando se ele ficou louco e lembrando que a saída é na outra direção. Ele diz que sabe, mas que vai resolver isso. Lúcio o avisa que aquela coisa não é um monstro fraco, é a verdadeira coisa. A Hydra é filha de um deus. E seu veneno é tão mortal que até o Olimpo teme. MC responde que, se Tifão é realmente seu pai, ele deve ter péssimo gosto para ter feito uma filha tão feia. Lúcio lhe diz para parar de brincar. Esse monstro está muito além da esfinge. Ele diz a ela para esperar na entrada e promete que ficará bem. Lúcio sai furioso. Ele diz que espera que o veneno da Hydra queime sua pele. Ele fica pensando que a maldição foi exagerada. Mesmo assim, é hora de lidar com o monstro. Com o capacete ativo, ele se aproxima. A Hydra parece estar dormindo com os olhos abertos, veneno escorrendo de sua boca. Ele abre o recipiente para coletar um pouco, mas quando o veneno atinge o chão e tudo derrete,
7, ele percebe que qualquer recipiente normal seria destruído. Ele não tem ideia do porquê Kiron quer essa substância, mas espera que pague bem. Então, toda a caverna começa a tremer. O teto estremece como se estivesse prestes a desabar. Ele não tem ideia do porquê de um terremoto estar destruindo a caverna. Pior, ele deixa o recipiente cair. Agora ele está em apuros. Sua mão está literalmente sobre o olho da Hidra. Ele está se perguntando como vai roubar a saliva dela agora. O monstro parece olhar diretamente para ele, e ele quase grita. Mas isso é só em sua cabeça. Ele não faz nenhum som. Ele cobre a boca e se diz para se acalmar. Enquanto o capacete estiver ligado, não há razão para entrar em pânico. Então, uma voz pergunta de repente o que está acontecendo. Diz que sente o cheiro de espíritos podres do submundo. Um cheiro que não percebe há muito tempo. Pergunta se o garoto veio de Tártaro. A Hidra percebe rapidamente que o encontrou pelo cheiro. A voz diz a ele para não entrar em pânico. Sabe que ele está usando o capacete de Hades para se esconder. Vendo que não há sentido em agir mais, nosso garoto fica parado enquanto ela pergunta por que ele veio até ela. Um suor frio desce pela sua coluna. Não há como ele admitir que veio roubar a saliva dela. As cabeças de cobra continuam pressionando-o, e uma cabeça grande supõe que Hades o enviou. Elas começam a discutir entre si. Então, a voz exige uma resposta, perguntando por que ele ainda não fala. É melhor ele não ter vindo até aqui só para acordá-la para nada. Então, ele inventa uma desculpa e diz que só veio ver como ela está. Ele tira o capacete e afirma que veio de Tártaro para perguntar como ela está. Isso claramente a surpreende. Ela supõe que Cérbero deve tê-lo enviado. A Hidra imediatamente concorda. De forma estranha, ele diz que Cérbero não a via há muito tempo e queria saber se ela estava bem. A Hidra diz que nunca pensou que aquele bastardo se importaria com sua irmã mais velha após mais de 1000 anos sem contato. Ela nunca esperou por isso. Isso deixa a Hidra aturdida. Essa Hidra é insuportavelmente perigosa, então ele sabe que precisa estar alerta. Do lado de fora, Lúcio está furioso e à beira das lágrimas. Não importa o que a Hidra tente, ela tem certeza de que ele não pode vencer a Hidra. Então, ela corre montanha abaixo para buscar ajuda. No caminho, ela se depara com Kiron, que pergunta por que ela está sozinha. Ela afirma que Higgin está enfrentando a Hidra. Kiron fica chocado. Ele nunca pensou que o garoto iria tão fundo na caverna. Quando ela implora por ajuda, ele admite que até um ser divino como ele não pode vencer aquele monstro. Lúcio pergunta o que eles devem fazer. Kiron só consegue pensar que deveria ter mandado o garoto para casa em vez de testá-lo. Com um suspiro, ele diz a ela para liderar o caminho. Ela pergunta se ele tem certeza, e ele diz que não deixará o garoto morrer por causa dele. De volta à caverna, Higgin ainda está em choque. Ele nunca esperou que a Hidra tivesse uma forma humana. Ela diz que sua reação faz sentido. Desde que foi aprisionada ali, ela não tem conseguido usar sua forma real. Nem mesmo seu irmão a viu assim, então é claro que ele está surpreso. Higgin imagina que irmão deve se referir a Cérbero. A Hidra pergunta baixinho como seu irmãozinho está, dizendo que sente muita saudade dele. Ele apenas diz que Cérbero está bem. Ele come 3 refeições por dia, trabalha duro e parece feliz. Naturalmente, Higgin omite a parte de que Cérbero agora é o animal de estimação de Perséfone. A Hidra sorri, aliviada ao ouvir isso. Higgin rapidamente se despede e tenta sair agora que seu trabalho está feito. Mas no momento em que se vira, ela lhe diz para parar. Ele congela. Ela diz que qualquer um que veio por causa de seu irmãozinho não pode sair de mãos vazias. Seu corpo fica paralisado. Ao se virar novamente, ele diz rigidamente que isso realmente não é necessário. Tarde demais. Ela estala a língua e insiste. Então, ela se vira e diz a ele para pegar a escama de cor estranha em suas costas. Ele hesita, sem saber por que ela quer que ele a tenha. Ela diz para não se preocupar. Suas escamas carregam magia que o ajudará em sua jornada. Ele supõe que seja como os pelos que o Wukong lhe deu. Nesse ponto, ele está convencido. De jeito nenhum ele vai recusar um presente como esse. Mesmo olhando para ela, ele está meio com medo de ser transformado em pedra. Para se proteger, ele ativa a armadura por um segundo e arranca a escama de suas costas. O problema é que a armadura não funciona bem por curtos períodos, então ele acaba batendo no chão. Ele está sorrindo com o cristal na mão, mas a Hidra claramente não está satisfeita. Ela diz que ele ficou ousado. Tão ousado que talvez ela não o deixe sair tão facilmente. Sim, isso soa como um desafio. Higgin se levanta, insistindo que foi um acidente. Enquanto isso, Kiron está tremendo, tentando processar o que acaba de ver. Ele grita, perguntando se o garoto realmente venceu a Hidra. Da perspectiva do sensor, o MC brilha de poder, enquanto a Hidra parece caída no chão. Lúcio pula das costas de Kiron e abraça Higgin, dizendo que está só feliz que ele ainda está vivo. Ele a encara e lembra que disse para esperar do lado de
fora porque era perigoso. Ela faz bico e diz que estava com medo. Enquanto discutem, Quiron ainda não consegue acreditar que um humano venceu a Hidra. Algo que até Hércules lutou para fazer. Hefesto realmente enviou alguém especial. Ridin então pede desculpas a Hidra pelo barulho. Ela diz que está tudo bem e pergunta se a ninfa é dele. Ele rapidamente nega, dizendo que ela é mais como uma criança da vizinhança. A Hidra sorri e diz que a dinâmica deles é interessante. Então, ela olha para Quiron e diz que faz muito tempo. Ele envelheceu bastante. Talvez o tempo tenha superado até seu corpo imortal, ou talvez seu veneno finalmente tenha desgastado ele. Higgin fica confuso, perguntando que tipo de história eles têm. Lúcio ri e diz que ele realmente não sabe de nada. A história deles é famosa. Envolvia Hércules e uma flecha coberta de veneno de Hidra. E a perda da imortalidade de Chiron foi oficialmente um acidente. Naquela batalha, centauros estavam caindo por todos os lados. Quiron foi atingido na perna por uma daquelas flechas. Mas talvez não fosse apenas um acidente. Talvez fosse karma por criar um monstro como Hércules. Diante de Zeus no Olimpo, alguém o chamou de Quiron, o Sábio. Perguntaram se ele realmente desejava renunciar à imortalidade. De joelhos, ele implorou a Zeus para tirá-la, porque a dor era insuportável. Zeus hesitou, então concordou. Em agradecimento por treinar tantos heróis, ele disse que Quiron receberia uma constelação. Quiron perguntou o que isso significava, mas Zeus apenas lhe disse: "Você não morrerá. Um dia você entenderá." O centauro tentou objetar, mas já estava decidido. Aquele dia, Quiron o Sábio acabou, e ele se levantou como um ser divino, o comandante de Sagitário. A partir de então, ele se tornou Quiron o Mítico. De volta à caverna, a Hidra disse que seu veneno era uma sentença de morte para qualquer criatura. Então ela ficou impressionada que ele ainda estava de pé. Ele deve estar queimando todo o seu poder mítico só para suportar isso. Quiron, claramente machucado, disse que a língua dela continuava tão nojenta quanto sempre. Talvez ele devesse cortá-la. Ela sorriu e disse que sua boca ficou mais imunda. Ele costumava ser gentil, pelo menos do que ela lembrava. Então, ela se virou para Higgin e perguntou se seu nome era Higgin. Ele acenou, ocupado organizando duas coisas muito importantes, quando um flash de luz cegou a todos. Então, a Hidra levantou um pequeno frasco e disse que sabia que ele havia vindo por sua saliva. Quiron o mandou buscar. Nosso garoto perguntou se ela sabia o tempo todo. Ela riu e disse: "Claro! Ele cheirava como Quiron." Então ela disse a Quiron para vir pegá-la, mas ele hesitou e perguntou o que ela queria em troca. Ele sabia que ela nunca entregaria aquilo de graça. A Hidra suspirou e disse que todos a tratavam como uma vilã, mas ela o lembrou que nunca o envenenou. Aquilo foi Hércules. Higgin estava totalmente confuso. Isso mudava todo o mito. Mesmo depois de ouvir a verdade, ele ainda estava atordoado. A Hidra ofereceu o frasco e disse que esperou muito tempo para que ele viesse reivindicá-lo. Quiron hesitou, então pegou. Ele abriu o frasco e bebeu imediatamente. Que diabos! Antídoto ou não, seu corpo todo começou a queimar. O veneno parecia correr pela sua perna ainda mais rápido. Sua visão embaçou e ele desabou. Ao ver isso, Hagan entrou em pânico e perguntou o que ela fez. Então, ouviu risadas. Quiron estava no chão, chorando de alegria, porque sua perna finalmente parecia normal novamente. Por 3.890 anos, ele vivera com essa dor. No mundo das criaturas míticas, ele havia esquecido como era a vida sem agonia. A Hidra acariciou-o suavemente e disse que só podia imaginar como isso deve ter sido terrível. Hagan e Lúcio correram para perto, chamando por ele. Mais tarde, na casa de Quiron, eles se sentaram se perguntando por que ele estava demorando tanto. Hagan começou a reclamar, mas Lúcio disse para ele parar de acusar um cara honesto como Quiron. Ele desabou, pensando que provavelmente nem merecia pagamento, já que a Hidra lhes deu a saliva ela mesma. Sentado ali, percebeu que não tinha um caso real para argumentar. Então Quiron abriu a porta e pediu desculpas pela espera. Ele disse que levou mais tempo do que esperava para encontrar o que precisava. Nosso garoto estava prestes a reclamar, mas Lúcio tapou sua boca e disse que eles esperaram muito bem. Ela perguntou se ele estava procurando seu arco, e ele disse que sim. O arco foi feito primeiro para Hércules, mas Quiron achou que se encaixava melhor em Hagan, sendo um idiota total. Nosso garoto resmungou que preferiria pontos, e assumiu que Quiron era apenas ruim em recompensas. Pensando que era algum item aleatório, ele pegou de qualquer maneira. Nesse momento, a porta se abriu com força. Ambos perguntaram: "Quem está aí?" Um homem entrou,
pedindo desculpas por entrar assim. Lúcio parecia conhecê-lo. E sim, aquela espada tornou a entrada muito legal. Era Ares, o deus da guerra. Ainda confuso, Hagan murmurou que tudo o que sabia era que esse cara era o maior problemático do Olimpo. Lúcio o avisou para tomar cuidado. Ares era o príncipe dos deuses, filho de Zeus e Hera. Ares disse que era estranho ver um mortal viajando com uma ninfa. Perguntou se ele era Hagan Lee, e o MC disse que sim. Subitamente, Ares correu até ele, dizendo que finalmente o encontrou. Hagan não conseguiu nem reagir, mas Ares caiu no chão em vez disso. Ele implorou por ajuda, deixando Hagan totalmente confuso. Aos 27 anos, Hagan Lee se tornou o primeiro humano a fazer um deus se tornar sua refeição. Mais tarde, em um trem, Lúcio disse que esse carro estranho era loucamente rápido. Ele disse a ela que era um trem, não um carro, e que ela deveria baixar a voz porque havia pessoas por perto. O MC estava exausto. Ele acabara de terminar um trabalho e foi arrastado para outro. Então, uma notificação apareceu em seu celular. Menos 100 mil moedas de Quiron, mais um bônus de 100 mil. Sua exaustão desapareceu na hora, até que o homem atrás deles disse para pararem de gritar. Lúcio riu dele, mas ele não se importou. Ele acabara de fazer 1,5 milhão de dólares. O verdadeiro problema agora era a missão urgente: salvar o caçador de Ares em 5 horas. De volta à casa, ele perguntou sobre o que era esse trabalho. Ares disse que apoiou um caçador, mas quando ele verificou a localização do homem, mostrou que ele morreria hoje. Hagan perguntou por que Ares não podia fazer isso ele mesmo. Lúcio disse que isso quebraria a lei da causalidade. Quiron explicou que os deuses não podiam interferir na vida e na morte dos humanos, não importava o quanto odiassem. Até os deuses não podiam controlar o destino. Mas Ares disse que esse caso era diferente. Ele não podia deixar esse caçador morrer. Ele apostou tudo nele. Existe um tipo de caçador de nível mítico. Os deuses podem gastar pontos nele e dar-lhe mais poder. À medida que o caçador se torna mais famoso, o deus também ganha mais. Mas se aquele caçador morrer antes de terminar a missão, o deus perde todos os pontos investidos. Quiron o chamou de insano por colocar tudo em um único caçador. Acontece que Ares era um viciado em jogos, e agora estava tremendo, implorando por ajuda uma última vez. Ele não usou apenas seus próprios pontos. Ele secretamente usou os de seu pai também. Hagan e Lúcio congelaram, porque se Ares se referia aos pontos de seu pai, então ele consumiu toda a fortuna de Zeus. De volta ao trem, o MC murmurou que ele não era algum trabalhador miraculoso. Como ele deveria proteger um caçador com talento em nível mítico ainda? É urgente. Ares está pagando, então a recompensa deve ser enorme. Lúcio pergunta para onde estão indo. Ele mostra a ela o bilhete para Busan. Dentro de uma caverna, corpos de monstros estão por toda parte. Song Jin grita para todos se prepararem. A próxima onda está chegando. A guilda inteira se prepara para a batalha, enquanto as bestas avançam. Song Jin avança entre elas como se não fossem nada. Então, este é o cara, cheio de pontos míticos, abatendo monstros como se fossem palha. Mesmo depois de todo o que matam, as ondas continuam chegando. Temi, a futura waifu do nosso garoto, também está lá, cortando monstros ao lado deles. Tamijin pede um relatório. Ela diz que a parte de trás da caverna está limpa por enquanto. Ele diz a todos para aproveitarem a pausa e descansarem. A equipe se senta. O líder pergunta quão longe está o chefe. Alguém diz que devem chegar à porta em breve. Eles estavam lutando, mas chegar tão longe em metade do tempo normal ainda é impressionante. Tamijin diz que ouviu que até caçadores de nível 6 tiveram que recuar. Então o chefe deve ser absurdamente forte. Um colega diz que é um monstro de 10 metros. Eles até poderiam ter uma chance no começo, mas quando chegarem lá, todos estarão exaustos. Temidin os elogia por recuarem e chamarem reforços. Então, ele se levanta e diz que é hora de se mover. Ele quer chegar em casa rapidamente. O grupo para em uma enorme porta, sabendo que o chefe está logo atrás dela. Ao abrir, Tamijin diz aos tanques para irem primeiro. Do outro lado, há uma caverna ainda maior do que antes. A parte estranha é que está vazia. Todos olham ao redor, confusos. Eles têm certeza de que esta é a sala do chefe. Então, gotas caem nas roupas de Eren. Ela se pergunta por que a água está caindo de cima e olha para cima. Seu rosto muda instantaneamente e ela grita para todos correrem. Tarde demais. Uma onda de líquido roxo desce sobre eles. Temijin chama por ela enquanto vários aventureiros começam a ser arrastados. Ele liga para o informante e exige saber por que nada disso bate com seu relatório. O homem começa a tremer. Então, tentáculos irrompem de sua boca enquanto ele sussurra que trouxe tudo o que sua mãe queria. Era uma armadilha. Acima deles, pendia um monstro gigante, gelatinoso e coberto de olhos, com tentáculos alcançando para baixo. Então, a cena muda para uma praia. Hagan
Hagan e Lúcio olham para o portal que ele tem que entrar para salvar. Bem, quem quer que seja. Sim, como se fosse um grande segredo. Todos sabemos para quem ele está indo. Lúcio, irritada, pergunta por que ela não pode ir também. Ele diz a ela para ser séria. Este portão é o segundo maior depois de Tártaro. Ele sabe que ela está chateada porque ele quase morreu ontem, mas ele só tem um capacete. Então, ele tem uma ideia e oferece dinheiro a ela, dizendo que ela pode comprar todos os doces que quiser. Lúcio joga o dinheiro de volta para ele e diz que não é tão fácil de subornar. Ele dá de ombros e diz que é uma pena, porque isso poderia comprar 50 pedaços de doce. O rosto dela muda na hora em que percebe quanto isso é. Enquanto ela ainda pensa nisso, ele entra no portal e a lembra. Se um estranho aparecer, para mandá-lo embora. Um flash de luz, e ele está dentro do masmorra. Desta vez, é uma caverna. Ele pisa em algo nojento e se pergunta o que era. Então, ele avista um monte de monstros mortos adiante. Agora ele entende que as pessoas dentro estão em apuros. Há monstros demais. A má notícia é que ele está aqui também e precisa passar por todos eles. Se ele tivesse sua moto, isso seria fácil, mas não está aqui, e seu traje ainda está em recarga. 10 segundos dentro, e ele já está sem opções. Então, o menu da loja aparece, lembrando-o que ele pode comprar algo em uma emergência. Por um momento, ele fica empolgado, mas quando verifica, invocar sua moto custa 100 mil pontos. Que tipo de moto custa 1 bilhão? Enquanto ele reclama, alguém se aproxima por trás e pergunta o que ele está fazendo. Ele pula e acidentalmente confirma a compra da moto. É Lúcio. Ela diz que não ia deixar ele ir sozinho. Assim, 100 mil pontos se foram. Ele pergunta o que ela está fazendo lá. Ele já disse a ela que não podia vir. Teimosa como sempre, Lúcio diz que já avisou que ia vir. Hagan começa a repreendê-la quando algo brilha ao lado deles. Lúcio diz a ele para olhar e, com efeito, a moto aparece. Mas esta não é a antiga. Ele comprou um modelo novo. Ele fica instantaneamente animado. E ainda bem, porque uma horda de monstros está avançando. Ele a empurra para trás e acelera pela masmorra. De volta à sala do chefe, o lodo roxo continua caindo. Song Jin percebe que este foi o plano do chefe o tempo todo. Agora, quase todos estão presos nos tentáculos, exceto ele. Enquanto procura uma maneira de salvá-los, um ataque vem de cima. Ele mal consegue evitar e solta uma tempestade de cortes. Ataques continuam, vindo de todos os lados, e ele sabe que será pego mais cedo ou mais tarde. O problema é como lutar contra um chefe preso ao teto. Isso não é nada do que lhe disseram para esperar. Pior, ele nunca ouviu falar de um monstro que consegue controlar humanos. Se essa coisa sair da masmorra, o mundo será um caos. Tem que morrer aqui. Dentro de um tentáculo, Irina flutua inconsciente. Então, seus olhos se abrem rapidamente e ela destrói tudo ao seu redor com uma explosão de cortes. Song Jin corre até ela, aliviado por ela ter escapado. Ele pergunta como ela está e ela diz que está bem, mas quase no limite. Eles precisam derrubar o chefe rapidamente e libertar os outros. Ela avança para chamar sua atenção e criar uma abertura. O chefe dispara mais ataques, mas ela desvia de todos e ataca com suas adagas. O golpe acerta, criando a abertura que Song Jin estava esperando. Ele ativa o poder divino de Ares, Marte Punitive. Energia se reúne, então explode, engolindo o chefe em uma enorme coluna de chama. Alguns segundos depois, ele está completamente exausto. Esta é uma das raras habilidades de classe mítica. Então, esse chefe deveria estar morto. É o movimento que lhe permite manter seu título como líder da guilda, e nenhum chefe sobreviveu a isso antes. Mas claro, esse sobreviveu. Caso contrário, o MC não estaria aqui para salvar esse idiota. Aquele olho amaldiçoado não estaria ainda olhando para ele. O pobre cara não consegue acreditar que o monstro ainda está vivo. Mas Eren grita, para ele parar de ficar parado e correr. Em vez disso, ele apenas se desculpa e congela enquanto o chefe carrega outro ataque. Ele diz que este é o fim, fazendo todo um drama sobre não ser forte o suficiente para salvar seus amigos